União Proteção Veicular, as melhores situações e os melhores benefícios para você. Cote agora a situação para seu carro, para sua moto, para seu utilitário, hein? 19 999 77 90 29. E Casa do Taxista, quer abastecer com qualidades, meu amigo? Você taxista, você que não é taxista, espetacular o posto que é a Casa do Taxista, né? Mais uma iniciativa do nosso querido presidente Inácio, do Sinitax, fica ali na Barão de Itapura, antes de você chegar no balão da Miami. É facinho pra você e é muito conhecido lá do direito, tá bom, gente? Agora são 6 horas e 24 minutos. Rádio Futebol Interior, daqui a pouco tem Guarani Novo Horizontino, com a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação Carlos Corsato, mesa e áudio, com Eduardo Rodrigues, com o Felipe Marques, conosco aqui, e você não pode ficar fora desta. Vem com a gente, a partir de agora tem muito mais emoção aqui na Rádio Futebol Interior. Agora são 6h24, já a bola rola! Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Roberto Marcondes. Delícia o Futebol Interior, aqui pela Rádio Futebol Interior, tem emoção, daqui a pouco tem o Farias, tá aqui, Daniel prontinho pro jogo, tá incomodado, sabe aquele atacante que fica dentro da grande área, vai de um lado pro outro, fica bate a cabeça na trave, fala, calma que a bola vai rolar, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite tem Guarani Novo Horizontino, a segunda rodada do Campeonato Paulista, e também tem um outro jogo, né, mesmo horário, em Capivari, entre Capivariano e a equipe da Portuguesa. E mais uma vez agradecendo demais o nosso placar ao vivo do Futebol Interior. Placar ao vivo Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Rivalo.bet.br. Mais detalhes que você vai acompanhar também, acesse. Você que tem mais de 18 anos, ok? Rivalo, o maior parceiro da Federação Paulista de Futebol em termos de patrocínios para os clubes, mais de 40 clubes das séries A2, A3 e A4 o ano todo. Parabéns para toda a direção da Rivalo.
Mais um destaque do Bugre. Fala aí, Pedulino. Mais um destaque do Guarani, Marcondão. O Guarani que está voando na copinha, viu? O Guarani venceu o Corinthians ontem por 2-1. Jogão de bola. O Kevin, atacante da base, que tá mesclando junto com os titulares do Paulistão, fez um gol, deixou o dele. Agora na próxima rodada, que é a terceira fase da Copinha, o Guarani enfrenta o 15 de Jaú, na quarta-feira, vulgo amanhã, às 9h30 da noite, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Então amanhã, 9h30 da noite, 15 de Jaú e Guarani, na terceira fase da Copinha 2026, Marcondão. Deu Guarani, filho. E caso o Guarani passe, Marcondão... Caso não, passando... Refaça, meu amigo. O Guarani passando de fase na Copinha, enfrentará o Grêmio Prudente ou o Ceará na próxima fase. Muito bem, estamos fechados com você, Guarani, fechadíssimo. Adorei a vitória de ontem e vou adorar a vitória de hoje. Aí completamos o início desta semana. São 6h29. Vamos agora, porque história também faz parte do futebol. E eu falo sempre que o povo precisa ter história. O futebol vive de história, é fundamental. E nós temos agora a participação do Dr. Eugênio com a história fantástica do ex-goleiro João Marcos, que defendeu os dois times que jogam daqui a pouquinho. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Guarani e Novo Horizontino para fazer uma homenagem a um personagem importante do futebol brasileiro. Vamos falar aqui no futebol interior do ex-goleiro João Marcos. E não tem nenhuma partida mais significativa para este goleiro do que o confronto entre Novo Horizontino e Guarani. Guarani foi o time onde João Marcos começou sua carreira e o Grêmio Novo Horizontino foi o último time que João Marcos atuou profissionalmente. João Marcos, um goleiro que jogou em várias equipes de expressão e chegou até mesmo à seleção brasileira. João Marcos, infelizmente, faleceu no ano passado, em 2020, no dia 2 de abril, aniversário do Guarani, foi o falecimento de João Marcos aos 66 anos. Ele morava em Botucatu. João Marcos Coelho da Silva nasceu também em Botucatu, no dia 1º de junho de 1953. Aqui no Futebol Interior, eu vou lembrar da carreira, da história de João Marcos no futebol brasileiro. Vou apresentar também fotos interessantíssimas. Logo de cara, eu vou reproduzir um vídeo do lançamento do livro sobre a história de João Marcos, que eu apresentei na Rede Família há 5 anos atrás. Mostrar a você, de todo o Brasil que acompanha futebol, esse goleiro aqui jogou com o Zenon. Primeiro gol que o Zenon fez no Guarani, o goleiro do Guarani era João Marcos, a maior de todas as defesas. A história de vida do ex-goleiro João Marcos, dentro e fora do futebol, escrito por Eric Facioli. É muito bacana esse livro. João Marcos jogou na seleção brasileira, jogou no Palmeiras, no Grêmio, no Noroeste de Bauru, São Bento de Sorocaba, América de Rio Preto. Jogou também, foi revelado pelo Guarani de Campinas, teve uma passagem novinho pela Caldense. Isso, no final de carreira, jogou no Grêmio Novo Horizontino. É muito bacana esse livro. Eu recomendo esse livro do João Marcos. Interessantíssimo esse livro, que o João Marcos, depois que ele parou, ele entrou na bebida. E ele dá um depoimento, um testemunho muito bacana aqui nesse livro. Eu que vi o João Marcos jogar, gostei muito desse livro, que é um livro que eu recomendo. Esse livro, que você viu a apresentação que eu fiz há 5 anos atrás na Rede Família, junto com o Guina Paiva e com o craque Zenon, é um livro interessante. Eu gosto de história, eu aprendi muita coisa da carreira do João Marcos, como, por exemplo, que ele foi emprestado para a Caldense ainda jovem, com 17, 18 anos, jogando no Guarani. E depois, eu lendo esse livro, O Caminho da Bola, volume 3º, a história do futebol de São Paulo, do Rubens Ribeiro, que eu tenho os 3 últimos jogos do João Marcos. O João Marcos já havia encerrado a carreira, ele tinha uma fazenda
próximo a Novo Horizonte, e em 1986 o Novo Horizontino disputaria pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Paulista na primeira divisão. E João Marcos foi escolhido para jogar pelo Novo Horizontino. Voltou, fez 3 jogos. O último jogo do João Marcos, dia 9 de março de 1986. E o Novo Horizontino perdeu de 4-2 para o 15 de Jaú em Novo Horizonte. E o João Marcos resolveu encerrar a carreira. Ele já estava sofrendo com uma contusão no joelho. Vamos contar um pouco mais da carreira do João Marcos, com fotos históricas. O João Marcos começou e muito bem no Guarani. João Marcos surgiu no início dos anos 70 como o sucessor do Tobias, mas no Guarani ele não foi tão bem. Olha esta imagem do Guarani em 1973. Vamos identificar os jogadores desta foto? Em pé, Wilson Campos, João Marcos, Amaral, Moacir, Flamarion e Bezerra. O dirigente é o Garbellini. Agachados, Jader, Lola, Washington, Alfredo e Mingo. Um timaço do Guarani. Depois do Guarani, o João Marcos foi para o América de Rio Preto, São Bento de Sorocaba, até chegar no Noroeste. No Noroeste, ele foi muito bem e chamou a atenção do Palmeiras, para onde acabou sendo contratado. Você viu aí foto do João Marcos no São Bento, no América, e esta do Noroeste. Nós vamos identificar os jogadores. Exatamente no Noroeste, de Bauru, onde o João Marcos acabou estabilizando na carreira, passando a ser um goleiro respeitado no futebol brasileiro. Estamos vendo na foto, em pé, Mauricinho, Edinaldo, que jogou no Guarani, Marco Antônio Machado, que virou treinador, Beto, que também jogou no Guarani, foi lateral esquerdo, Jorge Fernandes e João Marcos, agachados. Por isso que essa foto era importante. Jorge Maravilha, Jairzinho, o furacão da Copa, João Carlos, Amadeu e Baroninho, que jogou no Palmeiras e no Flamengo. Do Noroeste, João Marcos acabou indo para o Palmeiras e fez cerca de 100 partidas como titular da camisa 1 palmeirense. Em 1981, João Marcos foi importante, teve uma atuação destacada num time do Palmeiras que não era lá grande coisa. Olhe a foto aí no seu vídeo. Em pé, Benazzi, Wagner Benazzi, treinador de prestígio, Vitor Hugo, Jaime Boni, Marquinhos de Uberaba, que faleceu no ano passado, Darinta e João Marcos, agachados, Osni, Paulinho Massariol, Senna, Célio e Baroninho, de novo, João Marcos e Baroninho. Depois do Palmeiras, João Marcos esteve no Grêmio. O Palmeiras retomou a contratação do Leão. Leão tinha sido campeão no Corinthians. O Palmeiras o contratou em 1984 e, sem espaço no Palmeiras, João Marcos foi para o Grêmio. E no Grêmio chegou à seleção brasileira. Olha que interessante. Olha a foto do João Marcos na seleção brasileira em 1984. João Marcos também teve outras passagens ótimas no Grêmio e, como eu disse, encerrou a carreira no Novo Horizontino. Para finalizar, uma foto bonita do João Marcos. 3 goleiros do Guarani. Infelizmente, os 3 falecidos na década de 70. Bessa, João Marcos e Sidney Poli. Aqui no Futebol Interior, contamos a história, a carreira do goleiro João Marcos, que começou jogando no Guarani e o último time profissional foi o Grêmio Novo Horizontino. Só aqui no Futebol Interior. Obrigado, Arthur Eugênio. História gostosa. Como é bom você ter história no futebol. E esse belo João Marcos, ex-goleiro, que foi uma referência, inclusive, para nós do futebol nacional, na história, na voz de Arthur Eugênio. Agora são 6h38. Daqui a 22 minutos, a bola vai rolar para Novo Horizontino e Guarani. Atenção, hein, meus amigos. Esta é a segunda rodada do Campeonato Paulista. Segunda rodada do Campeonato Paulista. Vamos dar uma volta aqui com você, para justamente a gente apresentar toda a rodada
essa segunda rodada, como é que está a classificação. E você não pode esquecer, tá? Atenção, placar ao vivo do futebol interior, placar ao vivo do futebol interior / Rivalo. Rivalo conosco a partir de hoje. E você não pode deixar de acessar. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora, com até 25% de cashback, o retorno, toda semana. Jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos, por favor, hein? Acesse rivalo.bet.br, rivalo.bet.br, conosco no futebol, aqui da Rádio Futebol Interior, no placar ao vivo, aqui conosco também acompanhando os nossos resultados e também a classificação, além do jogo nosso daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, contra o Novo Horizontino. Nós teremos também hoje à noite, aliás, as duas partidas que abrem a segunda rodada, Capivariana e Portuguesa. Aliás, é o início de recuperação do campeonato, porque são os 4 times que não se deram bem na primeira rodada do campeonato estadual. Teremos na sequência para amanhã Primavera e Mirassol. Teremos já o clássico, mais um clássico, Palmeiras e Santos jogando amanhã às 7h30 da noite. Aí a equipe do Palmeiras jogará na Arena Barueri. Teremos, portanto, aqui com transmissão na Rádio Futebol Interior, né, a equipe de Ponte Preta o Velo Clube. Botafogo e Noroeste com Red Bull e Corinthians na quinta-feira. E também na quinta-feira o time em crise, que é o São Paulo, enfrentando a equipe do São Bernardo. Eu acredito que segunda rodada do campeonato, eu acho que vai cair um treinador nessa segunda rodada. Alguém cai, mas já não é pelo Campeonato Paulista, e sim pela sequência de trabalho. Por exemplo, acho que o treinador do São Paulo, Crespo, se perder, ele roda. E eu acho que o Crespo não roda, porque eu acho até que, a torcida do São Paulo gosta dele, ainda mais por conta de tudo que está acontecendo no São Paulo lá. O Crespo é meio que blindado da torcida São Paulina. O Eduardo falou pra você tomar cuidado. Ele avisou você antes. Ele avisou antes, e a gente derrubando as coisas aqui. No ao vivo... quem sabe faz ao vivo. Isso. Não, mas quando eu falei que de repente um pode cair, né, pelo histórico, aí eu falei Crespo e eu estaria emendando mais um, que é justamente o Matheus, que é o técnico do Guarani. Se ele não ganhar o jogo hoje, ele sabe que vai ficar em situação complicada. Eu acho que se ele não vai esperar o Santos no domingo. Eu acho que se não ganhar hoje, fica na Berlinda, fecha contra o Santos. Eu por mim acho demitido já. Você espera quarta, quinta, sexta e sábado? Se você não conseguir... 3 rodadas. 3 rodadas. É claro que a gente quer mais do que nunca o Matheus. A gente já se posicionou sobre isso. E ele sabe da situação toda. Que ele será muito questionado mediante... que nós conversamos aqui no sábado, né? Não vamos ser repetitivo aqui. A avaliação é que não houve evolução tática em relação ao ano passado, que não foi bem na Série C. Ponto. Essa é a história. Agora vamos para o segundo capítulo. Começou o Campeonato Paulista. Aí jogou em casa contra o time arrumadinho, que é o Primavera, e não apresentou evolução a equipe bugrina, no comando do Matheus, que teve tempo para trabalhar, atletas indicados por ele, a formação do elenco por ele, evidentemente se esperava muito mais. E essa espera por muito mais não aconteceu. É por isso que, de repente, ele tem uma situação complicada nesse cenário, muito embora estejamos na segunda rodada. É isso mesmo, no meio desses dias, né, a torcida bugrina reclamando bastante que o 2026 começou do jeito que o 2025 terminou. O Matheus Costa não colocando o time pra frente, recuando bastante, reclamaram bastante do jogo contra o Primavera, que o Matheus Costa recuou demais o time e na hora que mais precisou foi lá e tomou o gol. Mas eu acho também que tem jogadores devendo, jogadores de nome que foram contratados. Eu esperava, por exemplo, que o Ralf jogaria hoje, tá no banco. O Ralf tá no banco e o Cicinho também no banco, viu, Marcondão? Só que é a primeira rodada, né? Jogadores se acostumando. Mas o Cicinho, só um detalhe, Lino. O Cicinho claramente ficou definido que a saída dele do time é produtividade, mas só isso não. Como é que ele terminou o ano passado? Como ele jogou o primeiro tempo contra o Primavera e o que produziu o Rafael.
Que marcou o gol, inclusive. Foi, o Rafael hoje é o titular. Então, é uma opção tática. E do treinador, Matheus, a mudança. A do Ralf, uma escolha também dele de segurar um pouco mais, talvez a questão física. Mas a do Cicinho, efetivamente, foi uma decisão dele sobre a produção da lateral. E o Cicinho também não queria arriscar de novo hoje Rômulo, Tavinho, Diego, Robson em cima do Cicinho, não. E o Cicinho no jogo passado, ele deu sorte que ele foi expulso, o VAR chamou e deu só amarelo, né? Ele deu uma sorte, eu acho que o Matheus Costa, dessa vez mais precavido, deixou o Cicinho no banco e colocou o Rafael, que inclusive fez o gol do Guarani na última rodada. E, Marcondão, só dando uma passada aqui, bastante jogadores do Novo Horizontino que já atuaram pelo Guarani e também pela Ponte Preta, viu? Esse nem me fala, aí vem aquela conversinha de lei do ex, pelo amor de Deus. O Luca é a lei do ex contra o Novo Horizontino, né? O Rafael Donato também já passou pelo Novo Horizontino. Já pelo lado do Novo Horizontino, o Ivan Alvarinho jogou no Guarani, Léo Naldi jogou na Ponte, Luiz Oyama também jogou na Ponte. Quem passou também pelas equipes de Campinas... Mas o Guarani, lei do ex, ele não vai ter, não. O Nicolas Careca, camisa número 30, reserva do Novo Horizontino, foi atacante do Guarani alguns anos atrás. Muito bem, esse, portanto, aí o Pedro Lino com as informações que você precisa saber aqui na Rádio Futebol Interior. Venha conosco, hein? Dê um clique, né? Faça sua inscrição, não custa absolutamente nada, meu amigo. Pra você... Deixa o like pra gente lá e vem com a gente aqui da Rádio Futebol Interior. Vem conosco. São 6 horas e 45 minutos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Daniel Farias, tá tudo certinho aí? Tá nervoso? Tá meio preocupado? Não sei. Não fique. Não fique se preocupado. Eu fiquei no jogo passado, meu caro Marcos. Por quê? Ô, meu amigo, deixar escapar no apagar das luzes a vitória... Mas passou já foi embora. Mas ainda tô ressentido. Já foi. O que aconteceu domingo? Sábado ficou no brinco, já esquece. Não, hoje não esquece, o torcedor não esquece, não. Não pensa sábado, não. Diretoria não esquece também, não, viu? Não, a diretoria o Matheus Costa que não arruma uma vitória hoje pra ver se o pessoal não esqueceu dele. A diretoria pode até esquecer, o torcedor que não esquece, entendeu? Então, exatamente. Mas não, o que passou sábado já passou. Equipes já estão em processo de aquecimento. Daqui a pouco a bola rola. Faltando 15 minutinhos para a hora do jogo, hein? Abrindo a rodada 2 do Campeonato Paulista. E você acompanha aqui o futebol pela Rádio Futebol Interior com a marca publicitária. Muito obrigado a partir de hoje conosco. Rivalo, nada ganha da emoção. Rivalo, com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos, hein? Rivalo.bet.br. E mais, Rivalo nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos. Por favor, aí você acessa. É demais, eu já fiz minha inscrição. Tô dentro, hein? Tô fechado com você, Rivalo. Rivalo.bet.br. Restaurante do Dadá, diz que entrega e peça sua pizza. WhatsApp 997883821 para Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorra toda semana e muitos prêmios à sua disposição. E ainda você vai ajudar aí, entra a paixão, o coração, né? O Hospital do Amor. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano, 19 25 14 11 71. Placar ao vivo do Futebol Interior. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. E Union Proteção Veicular. Os melhores benefícios para você que tem moto, carro, utilitário. Você tem toda a cobertura. E o precinho, meu amigo, ó. Confira. 19, faça sua cotação com o Timato Sérgio. 19 999 77 90 29. E Casa do Taxista, você abastecendo, você tem qualidade, troca de óleo, lavagem, né? Um pessoal de altíssima qualidade. Casa do Taxista agora, mas só abastece o taxista, Marcou? Não!
Não, você que não é taxista, aproveite e utilize toda essa estrutura. Fica na Barão de Itapura, uma quadra antes de chegar no balão da Miami, para que você tenha referência nesse momento. Fechou o olho, você já sabe onde chegar aí na casa do taxista, uma iniciativa da Sinditax, do nosso presidente Inácio. 6h48, fala aí, Lino! Lembrando que hoje no Placar Futebol Interior Rivalo, além desse jogo Guarani e Novo Horizontino e Guarani, teremos Campeonato Baiano, Campeonato Capixaba, Cearense, Mato Grossense, Paranaense, Campeonato Paulista. Também teremos o jogo Capivariano e Portuguesa, Pernambucano e diversos jogos da Copinha. Vem com o Placar Futebol Interior, o placar mais completo do Brasil. É isso aí, Placar do Futebol Interior com Rivalo. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% do cashback toda semana. Jogue com responsabilidade. Apenas se for acima de 18 anos, hein? Maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. E tem secador na transmissão, hein? Ok. 6h49. Tamo pronto ou não? Opa. Quem é o secador? Não fala de secador agora não. Deixa o secador queimar na parede. Vai por mim. Maria Luísa Volta está na escuta, um grande abraço pra ela. 10 minutinhos para 7 da noite. Os times já estão em processo final de aquecimento. Vem pro jogo, você torcedor da equipe do Guarani, você bugrino, torcedor que está acompanhando a Rádio Futebol Interior, muito obrigado por todo o Brasil, muito obrigado pela audiência. E atenção, hein? A partir de agora, aqui na Rádio Futebol Interior, na emoção! O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Novo Horizontino no estádio Jorjão em Novo Horizonte. Vai a campo com Kaique França no gol número 1. Na lateral direita, 3, Rafael. Na zaga, 5, Rafael Donato e 4, Jonathan Costa. Na lateral esquerda, 6, Emerson. Na meiuca, 15, William Farias, 8, Nathan Melo e 10, Diego Torres. Na frente, 7, Guilherme Parede, 11, Mirandinha e 9, Luca. O repeteco do Bugre, Kaique França, Rafael Donato, Jonathan Costa, Emerson, William Farias, Nathan Melo, Diego Torres, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Guarani tem Matheus Klaus, Fred, Cicinho, Maurício Antônio, Renan Castro, Ralf, Fabrício Dias, Isaac Omandrake, Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira, Dentinho e Maranhão. Futebol Interior. Grêmio, Novo Horizontino. Em frente de Novo Horizontino também está pronto, definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com 93, Jordi no gol. Na lateral direita, 22, Ivan Alvarinho. Na zaga, 25, Dantas e 14, Eduardo Brock. Na lateral esquerda, 77, Mike. No meio, 18, Leonaldi, 6, Luiz Oyama, 15, Tavinho e 10, Rômulo. Na frente, 11, Robson e 25, Dantas. O repeteco do Novo Horizontino, Jordi, Ivan Alvarinho, Dantas, Mike, Eduardo Brock, Leonaldi, Luiz Oyama, Tavinho, Rômulo, Robson e Dantas. Caso o técnico Enderson Moreira queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Novo Horizontino tem Lucas Ribeiro, César Augusto, Patrick, Jean Irmer, Ayrton, Vinícius Paiva, Matheus Bianchi, Alemão, Gabriel Bahia,
Nicolas Careca, Hélio Borges e Juninho. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Fabiano Monteiro dos Santos, assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, assistente número 2, Henrique Perinelli Oliveira, no VAR, Salim Fendi Chaves e o quarto árbitro, Thiago Luiz Scarascati. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, você curtiu aí as escalações, a ficha técnica, o giro com as informações do Pedro Lino. Agora faltando 7 minutinhos para 7 da noite. Observo já o time bugrino se movimentando no vestiário, subindo pro gramado. Vem Guarani, vem Guarani! E vem conosco para comandar toda a emoção aqui na Rádio Futebol Interior, Daniel Farias! Daniel Farias! Alô, galera esportiva! Tô chegando na área para mais uma jornada esportiva aqui pela número 1 do Brasil. Futebol Interior. Desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vem com a gente, a melhor equipe esportiva do Rádio Esportivo Brasileiro. Ao lado de Pedro Lino na reportagem, na apresentação e nos comentários, Roberto Marcondes. E na apresentação, Daniel Farias, o gorducho barbucho mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro. Neste momento, adentrando o estádio do Jorjão, ambas as equipes, como vem vestido o Novo Horizontino e como vem vestido o Bugre, meu caro Pedro Lino. Novo Horizontino vem com a camisa tradicional, futebol amarela, interior, preta, e o Guarani com a camisa branca, camisa 2 do Guarani, ô Daniel. Bora dali pra não tomar ali, esse é Pedro Lino dando um show de reportagem. Já a equipe do Bugre vem numa difícil tarefa. Perdeu a chance de vencer na estreia do Campeonato Paulista dentro do estádio Brinco de Ouro diante do seu torcedor, deixando escapar um empate no finalzinho, já nos acréscimos, no apagar das luzes, com gosto amargo de derrota diante do seu torcedor. Mas promete fortes emoções, promete buscar fora de casa o que não conseguiu fazer dentro dos seus domínios. Já a equipe do Novo Horizontino também começou bem a jogar contra a equipe do Santos, dele agora o novo recém-contratado da equipe paulista, rapaz, chegou dando trabalho, perdeu de virada, jogando também fora de casa contra a equipe do Santos. Hoje o campeonato promete fortes emoções e apenas a segunda rodada do Campeonato Paulista. Ao todos, ambas as equipes já se enfrentaram 19 vezes em sua história. Foram 17 vezes pelo Campeonato Paulista e 2 vezes apenas no Campeonato da Série B. Ao todo foram 7 vitórias do Guarani, 5 vitórias do Tigre e 7 empates. A equipe do Novo Horizontino, o Tigre do Vale, o torcedor aurinegro, o torcedor secador também vai estar ligado aqui na transmissão. E você, meu caro torcedor bugrino, é convidado muito mais do que especial para essa nossa nova jornada esportiva que começa daqui a pouquinho às 19 horas. Rola a bola no estádio do Jorjão, lá em Novo Horizonte. E que estádio gostoso lá, viu? Já fui algumas vezes. Já teve a oportunidade, Pedro? Já estive em Novo Horizonte. Cidade bem acolhedora, viu, Marcão? Eu já estive, inclusive, em Novo Horizonte. E no dia da inauguração do estádio, com o ex-presidente, que era dono da terra, o local do estádio, que leva o nome de Biase, que a família é muito rica, ele doou esse terreno, uma parte do terreno, que agora virou tudo cidade, mas antes era fazenda, para a construção do estádio. Então ele é o patrono eterno do Novo Horizontino. Aí, rapaz, é um show de informação. Aqui também é esporte, mas também é cultura. Fechada a rodada do Campeonato Paulista, viu? O Mirassol venceu de 3-0 São Paulo, rapaz. A situação não tá boa para São Paulo. Inclusive, estavam comentando aí, Pedro Lino, que no domingo as emissoras estavam brigando para ver quem massacrava mais o São Paulo. Foi, o torcedor do São Paulo não sabia se colocava... Vou falar aqui, Marcondão, não sabia se colocava ou na Record, que tava passando o Mirassol e São Paulo, ou na Globo, que tava passando tudo que tá acontecendo com a diretoria do São Paulo, né? Polícia Civil. Parece que o presidente de São Paulo cairá na sexta-feira. Tem a votação do impeachment. Muito provavelmente, Júlio Casares não será mais presidente de São Paulo.
A situação não tá muito boa lá pelo lado do Tricolor, não. Fechou o jogo também entre Red Bull Bragantino vencendo por 1-0 o Noroeste. O Veloclube empatou em 0-0 com o Botafogo de São Paulo. O Corinthians venceu de 3-0 a Ponte Preta, né? Que triste a situação da Ponte Preta na estreia, viu? Tomara que piore. A Portuguesa perdeu de 1-0 para a equipe do Palmeiras. Já o Guarani e Primavera empataram em 1-1. Santos e Novo Horizontino. Santos venceu de virada 2-1 a equipe do Novo Horizontino. E o São Bernardo meteu uma goleada de 4-0 na equipe do Capivarino. Segunda rodada apenas começando no Campeonato Paulista. E não teve nenhum jogo anterior, né? Começa com a gente aqui, Novo Horizontino e Guarani. Vai rolar a bola daqui a pouquinho, faltam 2 minutos para rolar a bola no estádio do Jorjão. Às 9h30 da noite, tem Capivariano contra a equipe portuguesa. A nossa jornada esportiva tem o apoio e o patrocínio do Posto Casa do Taxista. Taxista tem lugar certo agora para abastecimento, troca de óleo e lavagem do seu carro com eficiência, hein? Posto Casa do Taxista fica na Avenida Barão de Itapura, número 2869, com uma quadra antes ali do balão da Miami. Posto Casa do Taxista também atende você que não é taxista, você também que é motorista de aplicativo, você também que é trabalhador autônomo, você que é empregado, você que tem seu carrinho, quer abastecer com gasolina de qualidade, segurança e também fazer aquela lavagem aqui, deixar o seu carro nos trinques. Passe lá no posto Casa do Taxista. E vem aí a segunda Taça do Povo de Futebol Feminino. Inscrições abertas pelo telefone DDD 19 99834 1714. Fale com o Cidinho, viu? Ele que vai organizar tudo lá para você. Mais uma iniciativa aí do Sinditaxi, do presidente Inácio Dias da Fonseca. Tudo pronto no estádio do Jorjão. As equipes já no gramado do jogo, Pedro Lino. As equipes já no gramado, Daniel, o trio de arbitragem, o quarteto de arbitragem, né? De rosa, camisa rosa, shorts preto. O senhor Fabiano Monteiro dos Santos é quem apitará a partida de logo mais no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, Daniel. Agora você também pode contar com a Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana, hein? Jogue com responsabilidade e apenas se for Futebol maior interior. de 18 anos. Acesse rivalo.bet.com.br. Só uma curiosidade, Diga, Daniel. Pedro Lino. Nessa, eles estão sorteando o lado, quem começa com a bola. Não sei se vocês chegaram a ver no final de semana. Tem uma patrocinadora do Paulistão e eles falam que se vai querer um eletrodoméstico, falam 2 eletrodomésticos, aí quem ganhar sai com a bola. Frigideira ou geladeira, né? Frigideira ou geladeira, e quem sai com a frigideira ganha o lado ou começa com a bola na partida. Meu amigo, é o patrocínio que movimenta a engrenagem, não é não, Marcondes? Se não. Proteja seu carro, sua moto ou seu utilitário na Union Proteção Veicular. Telefone 19 99977 9029. Fale lá com o Sérgio. Lá você encontra oficina mecânica especializada, assistência e reboque 24 horas. Roubo e furto, você também tem indenização no caso do seu veículo seja furtado ou roubado. Colisões e acidentes, rastreamento veicular, assistência contra incêndios. Seu perfil de contador também é cadastrado lá, viu? 100% da tabela FIP, conta também com chaveiro e o melhor de tudo, sem consulta no Serasa. Passe lá, entre em contato e faça a sua proteção veicular. É muito bom, viu? Os caras tão danados por aí, hein, Marcondes? Ok, timaço do Sérgio. Faça a cotação. Vale a pena. União Proteção Veicular. Bola já no centro do gramado, a saída vai pertencer à equipe do Novo Horizontino. O Tigre do Vale é o mandante do jogo, vai dar o pontapé inicial. O Guarani, como disse o Pedro Lino, vem com seu uniforme, o seu segundo uniforme, né? Vem todo branco, da cabeça até os pés. Já o Novo Horizontino vem com seu uniforme titular ali listrado entre amarelo e preto. Diga, Dá Marcondes. tempo rapidinho, vai começar o jogo entre Guarani e a equipe do Novo Horizontino. Tô gostando de ver o Guarani. Ele tá com cara de mal. Cara de mal ele tá. Todo mundo com cara fechada. Que comer não gostou. Mas tem que ser assim. Pro jogo de hoje tem que ser assim. Agora o goleiro Kaique França não se perde no jogo de hoje não, viu? Tá com verde neon. Autoriza! Rola a bola no primeiro tempo. Daniel Farias.
Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo aqui, na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Na mesa de áudio e vídeo hoje, meu amigo Eduardo Bolacha, comandando as aparelhagens. Bora dali, pra não tomar ali. A saída pertence à equipe do Novo Horizontino, que sai jogando ali com o Luiz Oyama pelo lado canhoto. Já no campo de ataque pelo lado esquerdo. Na ofensiva total, a equipe do Novo Horizontino começa o jogo no estádio Jorjão. Saída de lateral agora pertence à equipe do Novo Horizontino. Quem chegou fazendo o desvio por lá foi o William Farias, ex-Novo Horizontino, hein? Teve passagem aí contra a equipe adversária. Vem de novo a equipe do Novo Horizontino atacando pelo lado canhoto. Vem com ele Diego Galo. Na ponta da grande área foi interceptado, roubado de bola da equipe do Guarani, que não deu certo. Recupera ali o meia-dúzia, o Luiz Oyama. Na intermediária, próximo à meia-lua da grande área. Chegou o corte por baixo ali do William Farias, recuperando para a equipe do Guarani, mas na tentativa de sair jogando, a bola foi forte demais para a lateral. A tentativa de ligação era para o Mirandinha, que não conseguiu domínio. Saiu para a lateral. É o primeiro arremesso lateral da equipe do Guarani. E olha quem tá aí, meu amigo. O camisa 3, o Rafael, ganhou voto de confiança. Também pudera, né, Pedrolino? Começou fazendo o gol da estreia do Guarani no jogo da rodada anterior. Ele começou na reserva na primeira rodada contra o Primavera. O Matheus Costa colocou ele no decorrer da partida e acabou fazendo gol. Merecido essa vaga de titular, o Daniel. Concordo com você, Pedro. Na minha opinião, quando começou o jogo da rodada passada, eu falei, o Rafael não é pra estar no banco. Rafael é jogador experiente, é jogador que vem ali, meu amigo, como elemento surpresa, e foi o que aconteceu. Rafael, número 3, está em campo, estreando como titular com a equipe alviverde, a equipe bugrina. Por aqui vem Novo Horizontino, tá no campo de ataque, caindo essa bola pelo lado direito. É com ele, o camisa 15, o Tavinho. Tavavinho, né? Foi interceptado ali agora pelo Emerson. Caçada ali, meu amigo. Passaram o teçado para ele, recuperando a falta, mas chegou com falta, disse o árbitro do jogo. Posse de bola, volta para a equipe do Novo Horizontino, que sai jogando ali na linha que divide o gramado. Faz a ligação para o campo de ataque agora com o Ivan Alvarino. Bola tá com dificuldade a equipe do Novo Horizontino de infiltrar na zaga da equipe do Guarani, que tá bem postada no campo defensivo. Agora, dessa vez, a bola foi forte demais. Tentava a ligação ali pro Robson. Vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daniel. Diga, Pedrolino. O pessoal já tá aqui no chat, o Rafão, aqui é Guarani, rapaz. 7-0 Guarani. Gol do Bugre aos 8 minutos do primeiro tempo. Também tem o Leblon Condomínio. Vamos pra cima, Bugrão. Aí a galera já participando no chat ao vivo, interaja, faça que nem eles, mande também a sua mensagem que o Pedrolino lê aqui no ar. Seja o nosso comentarista virtual e se inscreva no nosso canal. Por aqui vem Novo Horizontino atacando de novo por dentro. Tentativa de sair jogando era com o camisa número 11. Era o Robson que vinha pela intermediária, vem jogando pelo lado canhoto, agora tá virando esse jogo, vem modificando muito a equipe do Novo Horizontino nesse início de partida. 3 minutos já passados nessa primeira etapa. Vem com ele agora o camisa 25, Dantas, pelo lado direito. Está no campo de ataque a equipe do Novo Horizontino pelo lado direito. Chega nos pés do Luiz Oyama e não teve outra opção senão recuar, jogando um pouco mais lá atrás no campo defensivo. Recupera agora a equipe do Novo Horizontino, trabalhando, valorizando a posse de bola, vai estudando muito a equipe do Guarani, procurando ali a melhor opção de alternativa para tentar enfrentar no jogo. O Ivan Alvarino está tendo muita dificuldade de encontrar um parceiro. Diga, Marcondes. Olha, é claro que é muito cedo para falar uma situação de cenário de jogo, mas a gente que está na bola já há um tempo, você percebe qual é a proposta de cada um. O Novo Horizontino está na dele jogando em casa em cima, né? Ele faz a inversão, ele faz um balanço. Ele sai pela direita e sai para a esquerda. O Guarani já deixou claro explicitamente a proposta dele de jogo. Ele vai marcar atrás da bola, a linha da bola, ele vai ficar no campo dele. Ele vai deixar o Novo Horizontino tocar a bola no campo de defesa, onde é uma zona morta. E quando entra no campo do Guarani, ele está fechado. E vai apostar no quê? No contra-ataque. Inicialmente, essa é a proposta que a gente está vendo a equipe bugrina. Tanto é que não faz a linha alta, ela faz a linha baixa de marcação. Daniel, um abraço para o Charles de Cambé. Falou Guarani 1-0, ele que é o Concerto Brasil Charles.
7703. Tá aí, mandando um abraço pra você que tá ligadinho aí na nossa transmissão. Nosso muito obrigado pelo seu carinho. Por aqui vem Guarani, atacando pelo lado esquerdo, joga na profundidade pro Guilherme Parede. A bola foi forte demais, não deu pra ele, vai direto pra lateral e arremesso em favor da equipe do Novo Horizontino. Pra esse segundo compromisso do ano aí, o técnico Matheus Costa não tá contando com força máxima. O Igor Pereira deixou a estreia aí contra o Primavera com dores no joelho direito. Segue na avaliação médica, sem previsão de volta. Pedro Lino. Ele teve o LCA. LCA é uma das piores lesões que um jogador pode ter. Se ele voltar esse ano, é muita sorte, viu, Daniel? Vamos torcer para o Igor Pereira poder voltar aí e defender as cores do Alviverde. Por aqui, arremesso lateral é o Emerson, viu? No campo de ataque, a equipe do Bugre. Arremesso lateral vai jogar para dentro da grande área. É um mini escanteio em favor da equipe bugrina. Vem na corda toda agora a equipe do Bugre buscando o primeiro gol nesse campeonato paulista da segunda rodada. Jogou pra dentro, teve o desvio da zaga. Chegou por alto ali o Leonaldi. A bola ainda tá viva, é a chance da equipe do Bugre. Deixou escanhado ali com o William Farias. Tentou devolver pro Luca, mas a bola foi forte demais. Vai direto pra linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Tigre do Vale. Chamou, falou, Pedro Lino. A torcida Fúria Independente já esticou a faixa no Jorjão. Cerca de 20 torcedores do Guarani se fazem presente no jogo de hoje. E destacando aqui no placar, ao vivo Futebol Interior, Rivalo, daqui a pouquinho tem Capivariano e Portuguesa. Rivalo, nada ganha da emoção, agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Rivalo.bet.br. Falou, tá falado, Marcondes. Hoje você, torcedor, vai poder acompanhar todos os jogos que acontecem simultaneamente nesta terça-feira, dia 13 de janeiro de 2023, no placar ao vivo, Rivalo.bet. Bora dali pra não tomar ali por aqui 6 minutos. A bola está em posse da equipe do Bugre. Sai com o goleiro Kaique França com a posse de bola. Abre pela ponta direita com o camisa 8, Natan Melo. Tentativa de infiltração, a equipe do Bugre segura essa bola muito ali no campo defensivo. Tenta sair jogando. Meu caro Marcondes, formação 4-3-3 do Bugre, é uma boa? Independentemente de posicionamento com relação ao plano tático, depois você ataca aqui, ó. Vem Guarani. E lá vem o Guarani atacando pelo lado esquerdo com o Luca. Ele segura essa bola, trouxe um pouco mais atrás pro William Farias, que avança pela intermediária. Deixou pro seu companheiro, o Guilherme Parede, que vira essa bola pro lado direito com o Rafael. Domina com a perna direita, abre na ponta direita com a equipe do Guarani no campo de ataque. Posse de bola era com Mirandinha. Muita marcação em cima dele, tinha 2 em cima dele, ele não teve outra opção, senão jogar recuado lá pro campo defensivo. Quem domina agora é o Jonathan Costa com a perna canhota, e a opção agora é para o camisa 5, o Rafael Donato, que volta no campo defensivo. Pode concluir, Marcondes. Vamos lá, então. O Guarani é um time que, na minha opinião, ele tem que ser um pouco mais ativo, acelerar um pouco mais o jogo. Ele não acelera. Agora tá acelerando, pode dar jogada legal. E vem trabalhando de novo no ataque a equipe do Bugre. Chega com ele o Jonathan Costa, abre do lado esquerdo. Passada de letra para o Emerson, invadiu a grande área. A chance do Bugre ia sobrando pro Diego Torres, mas chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, afastando o perigo dali. Ela volta em posse de bola da equipe do Bugre pelo lado canhoto no campo de ataque. Pelo lado esquerdo, mas chegou com falta, diz o árbitro do jogo. Com falta não dá, com falta não pode, Pedro Lino. Falta ali pro Novo Horizontino. Daniel, o Matheus Costa conversa com os jogadores. 8 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Jorjão. Bora dali pra não tomar ali. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Pizza Interior do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cobrança de falta para a equipe do Novo Horizontino no campo de defesa. Leonaldi com a perna direita, faz a ligação para o campo de ataque, chegou no bom momento, avança por ali agora o Diego Galo, tentou trazer por dentro na roubada de bola a equipe do Bugre, recupera no campo defensivo, sai jogando na ponta direita com Rafael Donato, hoje com a braçadeira de capitão, ex-Novo Horizontino, já teve passagem na equipe adversária, avança a equipe do Bugre no campo de ataque, passando a linha que divide o gramado, chegou por ali o Luca, veio ajudar na marcação e recuperando a posse de bola para a equipe bugrina, trabalha essa bola no campo de ataque de novo com Mirandinha, não conseguiu domínio, a bola saiu para a lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Bugre, disse o árbitro do jogo. Como é que tá o placar por aí? Os jogos acontecendo no placar ao vivo Futebol Interior, hoje com o patrocínio da Rivalo.bet, Marcondes. Muito bem, placar ao vivo Futebol Interior, Rivalo, Copa São Paulo, Fluminense, referência 0-0.
Audax, Osasco, Audax e Santo André também 0-0. Lembrando que amanhã tem clássico paulista entre Palmeiras e Santos. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos, hein? Rivalo.bet.br. Alô, torcedor! Bugrino, aurinegro e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 10 minutos do primeiro tempo até aqui. Segunda rodada do Paulistão e no estádio Jorjão está assim. O Novo Horizontino 0. Bugre também 0, Marcondes. Olha, eu vejo uma situação da equipe do Novo Horizontino tentando alguma coisa de diferente nesse princípio de campeonato. Dica de jogo, inclusive. Vamos aqui na informação com relação ao placar ao vivo Futebol Interior. Rivalo para você. Nós teremos daqui a pouquinho a partida entre Capivariano e Portuguesa, fechando aí a noite de terça-feira. Amanhã tem Primavera e Mirassol e destacando que amanhã tem um clássico Palmeiras e Santos. Rivalo, nada ganha da emoção agora com até 25% de cashback toda semana, hein? Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. Pedro Lino. A bola rola no Brasil, no Capixabão, Rio Branco do Espírito Santo 0, Serra também 0, e pelo Campeonato Cearense, Maracanã 0, Horizonte também 0. Lembrando que o placar ao vivo Futebol Interior Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Aí as informações do placar ao vivo, Futebol Interior, rivalo.bet. Por aqui, 12 minutos jogados do primeiro tempo, segue Novo Horizontino 0, Bugre também 0. Por aqui a equipe do Guarani tenta sair jogando no campo de ataque, a bola foi forte demais, volta em domínio da equipe do Novo Horizontino. Quem chega por ali é o Dantas, no campo de defesa, próximo à grande área do goleiro Jordi. Ex-vascaíno. Já jogou no Vasco também o Jordi, né, o Pedro Lino? Já jogou no Vasco o Jordi, a torcida do Vasco não gostava dele. A torcida do Vasco não gostava do Jordi. E segue você aí, Daniel. Tá certo. O Jordi já teve passagem pelo Vasco, como disse o Pedro Lino, não teve muito, não foi muito bem quisto por lá, né? E falando de goleiro, o Edinho Campos passou aqui mandando um abraço pra todo mundo. Tá certo. Um grande abraço, Edinho Campos. Aí, tá todo mundo aqui participando, interagindo, ligadinho na transmissão do canal Futebol Interior. Por aqui, 13 minutos já passados do jogo. Daqui a pouquinho, aos 15 minutos, vamos ter análise e o parâmetro de Roberto Marcondes desse jogo que, por enquanto, segue tudo igual 0-0. Começou aonde, Pedro Lino? No Campeonato Baiano, Jacuipense 0, Vitória também 0, Daniel. Tudo ao vivo no placar Futebol Interior Rivalo. Aqui você não perde nenhum lance, você não perde nenhuma informação e nem um lance de ataque da equipe do Bugre. Vem com o Emerson por dentro, invadiu a grande área, deixou pro Diego Torres, jogou pra perna direita, bateu, mas bateu na zaga e perdeu a força. Ai, 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 Carrapato não tem pai. Poderia ter caprichado mais, hein, Pedro Lino? Poderia ter caprichado mais o Diego Torres, só que o zagueiro do Novo Horizontino esperto tirou. 14 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 com o Novo Horizontino no ataque, Daniel. Vinha, né? O Novo Horizontino vinha, chegou por baixo ali o Emerson jogando para lateral, mas o árbitro pegou ali uma falta em cima do jogador do Novo Horizontino. O jogo está parado no estádio Jorjão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Biel, tem outra curiosidade em Novo Horizonte. Tem uma pizzaria lá que eu não vou falar o nome aqui no ar. Depois do jogo, sempre depois do jogo, o pessoal vai até essa pizzaria e você pode encontrar todos os jogadores do Novo Horizontino jantando, porque eles ganham um jantar pós-jogo caso vença, tudo por conta da pizzaria. Olha, rapaz, tá igual nós aqui, né, com a pizza do Dadá. A gente trabalha e também ganha pizza do Dadá. O quê, meu amigo? E vale a pena. E falando nisso,
informação de bastidor, é tão boa, não deu pra quem quis, né? Tem gente que come mais do que devia. Informação de bastidor. A pizza é tão boa que não sobra pra quem quer, meu amigo. Não sobra pra quem fica, viu? E lá vem a equipe do Novo Horizontino atacando pelo lado direito. A bola ia sobrando nos pés do Rômulo, mas astuta tava a defesa da equipe do Bugre, que recupera e sai jogando pela intermediária. Vira esse jogo na categoria pelo lado esquerdo com o Guilherme Parede. Já avança pro campo ofensivo, chegando à marca dos 15 minutos do primeiro tempo. Deixou pro Diego Torres um pouco mais à frente. Invadiu a grande área, bateu com a perna da canhota, jogou por dentro, chega a zaga afastando o perigo. Ela volta na intermediária no campo defensivo pelo lado direito. Quem domina por lá agora é o Tavinho. Joga essa bola pela intermediária como opção o Luiz Oyama. Abre por dentro. Vai avançando agora a equipe do Novo Horizontino pro campo de ataque. Passando a linha que divide o gramado. Deixou pelo lado esquerdo agora com o Ivan Alvarino. Ele segura a bola, cadencia. Enquanto isso a equipe do Bugre volta toda pro campo de defesa. Vira essa bola pela intermediária. Vem caindo nos pés agora do Ivan Alvarino pelo lado direito. Joga na profundidade. Aparece como opção o Tavinho um pouco mais à frente. Na marcação em cima dele tá o Emerson. No bate, rebate, recupera a equipe do Guarani, sai jogando pelo lado canhoto agora com ele, o camisa 7, o Guilherme Paredes, roubada de bola na categoria, chegou por baixo, vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo aí, Pedro Lino. Saiu o primeiro cartão amarelo na partida e é pra ele, o camisa número 10 do Guarani, Diego Torres, fez a falta em cima do jogador do Novo Horizontino, é falta perigosa. 16 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Jorjão. Tá aí o primeiro cartão amarelo do jogo e foi pra ele, pro armador, Marcondes. Pra mim, o Torres ele cometeu 2 erros no jogo. Dentro da grande área, ele deu um drible e deixou a bola muito longe do corpo dele. Então, o camisa 10 nunca pode deixar uma situação dessa. Se ele deixar a bola mais próxima, era 1-0 pra nós lá. Ponto. Outro, fazer uma falta do jeito que ele fez agora, por trás, o amarelinho ficou de graça pra ele. Uma falta perigosa. E olha, um detalhe. Apesar de estar jogando em casa a equipe do Novo Horizontino, quem mais teve chance de gol, chance real, foi a equipe bugrina. Aí então a análise e os comentários do Roberto Marcondes. Falta em favor para a equipe do Tigre do Vale, Pedro Lino. Mike na bola, Daniel. Mike. Aí Mike, camisa 7-7. Cara, tem a perna canhota, meu amigo. Perigosa, Mike e Rômulo. Tem Mike com a esquerda e tem o Rômulo com a direita. Mas aí é pra quem tem a perna esquerda aí, né? Aí é mais pra quem tem a pra perna quem canhota. tem a esquerda, Enquanto isso, Kaique França tenta ofuscar o adversário com esse uniforme dele aí, verde neon. Famoso verde marca-texto, meu amigo. Chegando à marca dos 17 minutos jogados do primeiro tempo. Tudo igual no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Falta perigosa em favor da equipe do Tigre do Vale. Tem 5 homens na barreira. 5 homens na barreira protegendo o canto esquerdo do goleiro Kaique França. Pô, que resenha furada desse apitador, hein? Pô, dá cartão amarelo, parte de resenha, meu. Conversa demais o árbitro no jogo, viu? Conversa demais. Muita discussão ali entre os jogadores. Quem são esses daí? Consegue identificar, Pedro Lino, ou não? Não. Tem muita discussão ali perto da meia-lua da grande área, atrasando aí a cobrança de falta, viu? Sem necessidade, né, Marcondes? Enche o saco essas conversas furadas. Mandar um abraço pro Leonardo Turati, que está na escuta da transmissão. Alô, Leonardo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pelo seu prestígio. Vamos para a cobrança de falta. É falta perigosa para o Novo Horizontino. Tem ali o Mike e tem também o Rômulo para a cobrança. 4 homens na barreira protegendo o lado esquerdo. E aí, meu amigo, custa mais demora, é muita conversa, meu amigo. Hein? Cadê o spray? Esse spray no bolso serve para quê, Marcondes? Vai ficar na cintura. Serve como acessório pro árbitro do jogo, viu? É brincadeira. Sem punho nenhum aí o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, viu? Sem postura nenhuma, sem punho nenhum com esse time. Já fomos para quase 2 minutos de espera para essa cobrança de falta. É lance perigoso, bateu de canhota. Futebol interior. E a audiência subiu igual o foguete do Elon Musk. Sem perigo pra meta do goleiro Kaique França, Pedro Lino. Sem perigo nenhum, chute de falta, cobrança de falta do Mike. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Proteja seu carro, sua moto ou seu utilitário. Na Union Proteção Veicular você encontra oficina mecânica especializada, assistência e reboque 24 horas. Cobertura para colisão e acidentes, rastreamento veicular e 100% da tabela FIP. Contato 19999779029. Fale com o Sérgio
e faça a sua Futebol proteção interior. veicular na Union. Por aqui, 19 minutos jogados do primeiro tempo. Tigre 0, Bugre também 0. Posse de bola é da equipe mandante. Vira essa bola pelo lado esquerdo ali com camisa 14, o Eduardo Brock. Avança para o campo ofensivo, próximo ao círculo central. Virou na categoria, deixando um pouco mais solto. Aqui pelo lado direito, o Ivan Avalrino. Ele segura essa bola, levanta a cabeça, procura um companheiro de equipe desmarcado. Em quem ele encontra é apenas o Diego Torres na marcação. Tentou trazer por dentro, mas a bola foi forte demais, ficou fácil para o goleiro Kaique França fazer a defesa. Alô, torcedor! Bugrino, aurinegro e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 20 minutos do primeiro tempo até aqui. Segunda rodada do Paulistão e no estádio Jorjão está assim. Tigre 0, Bugre também 0, Pedro Lino. A bola rola pelo Brasil, placar Futebol Interior Rivalo. Pelo Campeonato Capixaba, o Rio Branco vai empatando com o Serra em 0x0. Pelo Campeonato Cearense, o Maracanã vai empatando com o Horizonte em 0x0. E pelo Campeonato Baiano, o Jacuipense vai empatando com o Vitória em 0x0. Lembrando que o placar Futebol Interior Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui, na número 1 do Brasil. Futebol interior. Acompanhando o ataque da equipe do Bugre pelo lado canhoto, vem com o Luca com a perna esquerda, jogou pra dentro. Por cima da meta do goleiro Jordi. Tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino, Pedro Lino. Tiro de meta para o Novo Horizontino, Daniel, aqui no chat, a torcida já vai cornetando o Rafão. Cadê o Dentinho como titular? O Fael Cardio. Não sei se é Fael Cardio ou Fael Cardio. O que essa 3 pontos de Diego Torres está fazendo no Guarani? Cara, não é possível um jogador desse ainda estar aí. O Fael Cardio também completou. Não dá para aguentar mais Mirandinha, Diego Torres, caras muito ruins, atrapalha o time só. E vamos aproveitar que no estádio do Jorjão, tá tendo pausa para hidratação, para tomar aquela água. Narrador também vai tomar a sua, porque ele não é de ferro. E enquanto isso, vamos aproveitar para a análise e os comentários dele, o grande Roberto Marcondes. Alô, Marcondes, o que dizer desse empate até aqui? Eu vou na linha do torcedor, né, com relação ao camisa 10, ao Diego Torres. Acabei de citar, inclusive, que uma falta inadmissível, e aquela falta ali na bola parada, e o Guarani está jogando melhor que a equipe do Novo Horizontino. Ele está melhor em campo. As melhores oportunidades teve o Guarani. Ele pode não ter a posse de bola, porque a posse de bola do Novo Horizontino é uma posse de bola numa zona morta. Mas teve oportunidade sim a equipe do Guarani. Agora, o Diego Torres teve oportunidade sim, também, claro. Quando a gente fala do camisa 10, o camisa 10 dentro de uma grande área, na situação que ele esteve, ele driblou e deixou a bola muito longe do corpo dele. Aí chegou o zagueiro e tirou. Depois fez uma falta perigosa. Então precisa efetivamente estar mais ligado no jogo o camisa 10. Para mim, até agora, o destaque bugrino é o Parede, que é o atacante, que é o número 7, correndo, faz a inversão correndo pelo lado esquerdo. A equipe do Novo Horizontino ainda não conseguiu encontrar uma marcação em cima do Guilherme Parede. Isso facilita demais a jogada dele. Só que tem um detalhe, ele pega essa bola, vai no confronto, vai no mano a mano, só que não aparece. O Luca está um pouco longe dele e o Mirandinha também. O interessante seria justamente o Matheus Costa definir que alguém, quando o Guilherme Parede pegar essa bola, um dos dois deixar, por exemplo, o Mirandinha mais encostado e o Luca, que tem mais capacidade e qualidade técnica, mais centralizado para o arremate. E você consegue fazer um 2 e chegar com mais facilidade na linha de fundo. Repito, Guarani joga melhor que a equipe do Novo Horizontino. Não tem a posse de bola, mas isso não interessa. Onde está o setor de posse de bola do Novo Horizontino, é zona morta. Precisa a equipe do Guarani ser um time um pouco mais agrupado e um pouco mais rápido, um pouco mais ativo, que não está sendo. Eu iria na linha do torcedor aqui, Daniel. No segundo tempo, se eu fosse o Matheus Costa, eu voltaria com o Maranhão e também com o Dentinho
para tentar algo a mais no ataque. Era isso que eu ia perguntar para você, Pedrolino. O atacante Maranhão está se recuperando de uma lesão, né? Está recuperado de uma lesão de grau 2, que afastou ele aí por cerca de 15 dias. Seria uma boa opção para esse time do Guarani no jogo de hoje? Mesmo sem ele não ter aquele volume e ritmo de jogo? Então, testa, né? Se ele vê que tá sentindo, pede para sair, deixa uma substituição ali próximo do final do jogo, não coloca... coloca lá, vamos supor, uns 20 minutos para testar o Maranhão. Tá no jogo aí porque tem condição. Esquece isso. Também tem o Ralf. O Ralf eu gostaria de ver nessa meiuca do Guarani aí, Daniel. Mas hoje não tá precisando do Ralf. A gente falou isso. Por enquanto. Por enquanto não. Quem sabe no segundo tempo, né? Ele poderia, no segundo tempo, no lugar do William Farias. Aí eu concordo. Com o primeiro volante. Com o xerifão. Ô Marcondão, tem uma pergunta para você. Marcondes, uma pergunta. Tem dentro da área Luca e Paredes para cabecear e esses caras só cruzam rasteira. O que acontece? Aí é falta de qualidade, né? Qualidade. Se você tem essa bola no chão, então você sai da grande área. Se você tá na grande área, você tem que receber essa bola por cima, depende do posicionamento. Mas geralmente em jogadas assim, você bola no chão, porém você tem que ter espaço, tem que puxar a marcação. Aí quando eu falo e digo que você tem que jogar também sem a bola, porque aí você puxa a marcação e facilita, de repente, num erro de finalização. E para você que vai nos acompanhando aí na transmissão no YouTube, nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu prestígio. Comente, participe, seja o nosso comentarista virtual e interaja com a gente, porque aqui na transmissão dos canais Futebol Interior, o torcedor tem voz e vez. 26 minutos no estádio Jorjão, volta a rolar a bola e já tem gente de calção no chão aí, Pedrolino. O pessoal tá se empolgando, hein? Foi falta do camisa número 5 do Guarani, o Rafael Donato, em cima do camisa número 10 do Novo Horizontino, Rômulo. Mas pelo jeito é só escanteio, 27 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Jorjão, Daniel. Vamos para o primeiro escanteio do jogo em favor da equipe do Novo Horizontino. Na marca dos 26, quase 27. Autorizou na altura do primeiro. Pau passou por cima de todo mundo. Que é isso? Levou perigo aí, ô Pedrolino! Levou perigo, o cruzamento do Rômulo do Novo Horizontino. A bola passou por todo mundo, inclusive também passou pelo Kaique França. Passou pelo Robson e apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França do Guarani cobrar, Daniel. Tem um detalhe aí, o Eduardo Brock, ele é experiente, jogou no Fortaleza há muitos anos. Amarelo. Então, tá a reclamação do cartão amarelo agora pro goleiro Kaique França, amarelado do Guarani. Porque ele está reclamando junto à arbitragem que é fraca. Fraca! Por que está reclamando? Porque é jogada ensaiada. O Eduardo Brock evitou o acesso à bola do goleiro Bugrino. E ele foi reclamar exatamente isso. Por isso que a bola passou por ele. Essa é jogada ensaiada. Ó, você fica no goleiro. Tomou amarelo por reclamação. Juizão, por favor, o VAR, corrige o homem aí. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Começou o Caicai no gramado do jogo, hein, Pedrolino? O jogador do Novo Horizontino está caído, Daniel. Pelo jeito é o 25 Dantas. O árbitro Fabiano Monteiro dos Santos conversa tanto com jogadores do Guarani como com jogadores do Novo Horizontino. Pelo jeito pegou ali não foi nada, pô. Isso aí é o típico do cenário que vai se montando com uma arbitragem que não tem punho, né, o Marcondes? Teve um pega-pega ali, o jogador do Guarani contra o jogador do Novo Horizontino. O Luca pisou. E isso é agressão. Ele pisou. Tem VAR no jogo de hoje. Tem VAR no jogo de hoje. Se o VAR chamar, o Luca tá complicando. Inclusive o VAR é o senhor Salim Fendi Chaves, muito conhecido no futebol paulista. Como é o nome dele, rapaz? Aqui eu anotei Thiago Luiz, olha, tu acredita? O VAR é Salim Fendi Chaves. O quarto árbitro é Thiago Luiz Scarascati. O árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos, né? Isso. Tá certo. Que, aliás, ruim. Mas o lance é que se o Fendi chamar o VAR, o Luca fica assim. Lá, Foi pro VAR. Foi pro VAR. É lance pra expulsão, velho. Cantamos a bola aqui antes. Não queremos a expulsão do Luca, mas é lance para expulsão, foi irresponsável. E o Luca que também já teve passagem no Novo Horizontino, né? Isso. Ex-jogador também da equipe. Inclusive ele saiu do Novo Horizontino e foi direto pro Guarani. E é bom jogador, o Luca, bom jogador tecnicamente. Mas sem necessidade, né? Isso é agressão, vai ser que
infelizmente ele será expulso. Não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. A gente Pelo revendo... lance lá, expulsão, isso é agressão. Uma jogada tola. Enquanto o VAR vai analisar, nós vamos faturar. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E aí, o que vai decidir o VAR aí, ô Marcondes? Está expulso Luca, camisa número 9 do Guarani. Não é porque nós somos experientes, jornalista experiente, tem mais de 40 anos de bola, já viu isso. Mas o lance foi claro. O Luca errou. Ele pode estar reclamando, mas o cara me provocou. Mas o cara provocou e o Luca foi na dele e pisou. Agressão e desfalco o Guarani no momento importante, no melhor momento do jogo. Tanto é que antes dessa bobagem do Luca, cartão vermelho justo, eu citei aqui, encosta o Luca mais centralizado, vem Mirandinha junto com o Parede, porque a equipe burguina tá indo bem pelo lado esquerdo. Agora complica a vida do Matheus Costa. E vem Maranhão aí, viu? Então, agora depois ficam pegando o pé do Matheus, querendo, manda embora, não sei o quê. Aí, vamos ver agora quem é que vai sair para a entrada do Maranhão. Vai ser a mudança aí do Matheus Costa para tentar remediar essa situação. Saiu camisa número Diego Torres. Saiu camisa número... certo, Matheus. Perdão. Não, pode ir. Saiu camisa número 10, Diego Torres, amarelado. E entra o camisa número 19, Maranhão, fazendo sua estreia com a camisa do Guarani. Maranhão que estava com uma lesão, volta aí depois de 15 dias de recuperação. Vai vestir a camisa do Bugre nessa temporada 2023. Fazemos votos aí de bom jogo para o Maranhão, camisa 19, já em campo no estádio Jorjão. Diga, Marcondes. Vamos aqui pontuar e deixar uma coisa muito clara, sem opinião. O técnico Matheus Costa, até agora, ele está perfeito no jogo. Taticamente, ele tem uma proposta, está jogando melhor que a equipe do Novo Horizontino, mexe no time de forma extremamente correta, tira o Torres, o camisa 10 que estava evoluindo, não evoluindo no jogo, né? Ou regredido demais, sem nenhuma produtividade positiva, mexeu bem no time em razão de uma bobagem do Luca. Ou seja, a bobagem do Luca fez com que o técnico Matheus Costa mexesse na equipe e colocasse o Maranhão. É uma situação. Agora só preciso analisar daqui a pouquinho, saber quem vai ser o atleta que vai ter essa ligação, responsabilidade de puxar essa bola pra frente. Bronca do nosso comentarista aqui no estúdio, e tem bronca também nos nossos comentaristas virtuais aí no chat, hein, ô Pedro Lino? Tem bronca aqui nos comentaristas virtuais, ô Daniel. O Rafão, ainda reclamaram do Bidu como meia do Bugre. O Régio, DN Régio, vamos Bugrão. E a arbitragem ruim, hein? A Ana Carla, não dá pra confiar no Guarani. O Rafão também, ai meu Deus, só faltava essa. Jogador infantil, patifaria isso, esses amadores. Agora vai pro brejo e o Fael Cardio. Que contratação, eu falei e avisei a todos no grupo, o Luca é indisciplinado e não é de hoje, eu avisei a todos que me criticaram. A Ana Carla, jogador irresponsável, e tem gol, Daniel. E lá vem o Novo Horizontino, trabalhando essa bola na profundidade pelo lado direito, cruzamento pra dentro da grande área, o desvio de cabeça! Gol dos caras! Gol! É do Tigre! É do Novo Horizontino! Jogada por dentro. Calçado pelo Rômulo. Na cavadinha, no desvio de cabeça, Robson empurra para o fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 33 minutos da primeira etapa. Não adianta chorar nem reclamar, Kaique França. Robson abre o placar. E agora, no estádio Jorjão, está assim. Novo Horizontino 1-0 pro Guarani, Pedro Lino. Belíssimo contra-ataque do Novo Horizontino. A bola sobrou pro Rômulo, que cruzou na cabeça do Robson. Ele só teve a preocupação de empurrar no fundo das redes. O placar está aberto agora. Novo Horizontino 1, Guarani 0, 34 minutos do primeiro tempo, Daniel. O que esperar com essas mudanças da saída do Diego Torres com a entrada do Maranhão, com a expulsão precoce do Luca e com esse gol aos 33 minutos do primeiro tempo? E é claro que isso é análise e comentário
do nosso Roberto Marcondes. É claro que eu vou falar a respeito do gol do Novo Horizontino, do Robson, que é um atacante muito rápido, tem tudo a ver com relação à expulsão do Luca. Mas como pode ter tudo a ver na expulsão do Luca, que se o Luca é um atacante e o gol foi num buraco da zaga... E vem de novo o Novo Horizontino, atacando pelo lado esquerdo, chegava na profundidade com o Robson, chegou a interceptação, mas a bola ainda volta. A equipe do Guarani tenta recuperar essa bola para sair jogando agora com o Guilherme Parede. Vira essa bola pelo lado direito, faz a movimentação com o Mirandinha, não conseguiu o domínio, volta de novo em posse de bola da equipe do Novo Horizontino, que segura o ritmo do jogo, Marcondes. Então, só para concluir a questão do gol do Novo Horizontino, no momento onde favoreceu o time da casa, a instabilidade emocional da equipe bugrina, com a expulsão infantil do Luca, foi muito mal na expulsão, numa agressão, então foi muito irresponsável no lance, o Luca. O que acontece? Pegou um Guarani instável emocionalmente e tinha um buraco ali pro Robson chegar, que é muito rápido. E naquele buraco ali, se você tá com o time arrumadinho com o Luca em campo, naquela vaguinha ali, numa linha de 3 zagueiros, poderia estar o William Farias. Poderia fazer uma função ali que é dele também. Só que o que acontece? Mediante a ausência do Luca, ele estava um pouco mais à frente. E foi pego num contra-ataque a equipe bugrina. Então tudo isso é consequência da expulsão. O taxista tem um lugar certo para abastecimento, troca de óleo e lavagem do seu carro. Posto Casa Futebol do Taxista Interior. fica na Avenida Barão de Itapura, número 2869, uma quadra antes do Balão da Miami. Posto Casa do Taxista também atende você que não é taxista. E vem aí a segunda Taça do Povo de Futebol Feminino. Inscrições já estão abertas, hein? Pelo telefone 199-9834-1714. Fale com o Cidinho. Mais uma iniciativa do Sinditaxi do presidente Inácio Dias Daniel. da Fonseca. Chamou, falou, Pedro Lino. A bola vai rolando pelo Brasil. No Campeonato Baiano, Vitória vai empatando em 0-0 com o Jacuipense. Às 8 horas da noite, Maringá e Curitiba. Às 8 horas também, Academia Vitória e Jaguar pelo Campeonato Pernambucano. E às 9h30, Campeonato Paulista Capivariano e Portuguesa Santista. Lembrando que o placar ao vivo Futebol Interior Rivalo, nada ganha da emoção. Agora, com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem mais um escanteio no jogo, é o segundo do Novo Horizontino, Pedro Lino. Tá lá Rômulo na bola. Rômulo vai para a cobrança com a perna canhota, jogou na altura no segundo pau. Sobe o desvio da equipe do Guarani. Ela vem sobrando na intermediária. Cai nos pés agora dele do Mike. Ele com a perna canhota, vira essa bola na categoria pelo lado direito. Já no campo ofensivo, de novo com ele, o camisa 10, o Rômulo. Trouxe essa bola pela intermediária, chegou no chutão por ali agora o Diego Galo. Recupera a equipe do Tigre, avançando no campo de ataque, virando pelo lado direito com o Tavinho. Ele levanta a cabeça, jogou pra dentro da grande área. Chegou o desvio da zaga, afastando o perigo dali o Rafael. Essa bola vem sobrando na intermediária, tentativa de contra-ataque da equipe do Bugre, mas foi puxado e tá no chão Guilherme Parede aí, ô Pedro Lino. Tá puxado o Guilherme Parede, a falta foi do camisa número 10 do Novo Horizontino, Rômulo. É falta, o juiz falou, chega da próxima, tem um cartão amarelo. 38 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Novo Horizontino, no Jorjão. Ô, Farias, mais um detalhe com relação à alteração, à saída do Torres. Estava com cartão amarelo também. Além de não estar bem no jogo até aquele momento da substituição, o camisa 10 do Guarani, ele também estava com cartão amarelo. Aí o Matheus falou, pô, não tá bem no jogo. Outra, tô com cartão amarelo, já perdi um, eu posso perder um segundo atleta, jogador, eu vou ficar com 9, eu tô morto. E olha como é que com o futebol dinâmico, como um jogador faz diferença. O espaço que abre para a equipe do Novo Horizontino, a ausência do Luca. É, meu amigo. Tinha que voltar a pé de Novo Horizonte a Campinas. Não tá fácil o jogo de hoje para a equipe do Bugre. Vai ficando com 10 desde dos 30 minutos do primeiro tempo. A equipe do Novo Horizontino vai ganhando o volume do jogo, vai administrando o tempo, vai jogando diante do seu torcedor, dos seus domínios, vai valorizando a vitória parcial até aqui. E vem de novo no ataque, de novo com ele, o Rômulo, chegou por baixo a zaga, afastando o perigo. É escanteio de novo para o Tigre.
Tá na esquina o Novo Horizontino, Pedro Lino. Belo ataque do Guarani, só que o zagueiro número 4, belo ataque do Novo Horizontino, só que o zagueiro do Guarani, Jonathan Costa, tirou. Escanteio pro Novo Horizontino, 39 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Tigre. E só dá Novo Horizontino. É o terceiro escanteio do jogo, o terceiro da equipe do Tigre do Vale. É mais uma cobrança de escanteio perigosa para a equipe do Novo Horizontino. Vai sair na jogada ensaiada, deixou com o Rômulo. Devolução com a perna canhota, riscou por baixo, chegou a zaga afastando o perigo. Ela vem sobrando na intermediária, caindo pelo lado canhoto. A equipe do Bugre tenta recuperar ali com o Guilherme Paredes, sai jogando por dentro. A opção é o Mirandinha, ele sempre tem velocidade. Foi segurado, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo e o Marcondes concordou. Vem de novo a equipe do Novo Horizontino atacando pelo lado direito com ele, o Tavinho. Vem pro mano a mano com o Emerson. O Emerson levou a melhor e recebe a posse de bola em favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Daniel. Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 40 minutos do primeiro tempo até aqui. Segunda rodada do Paulistão e no estádio Jorjão está assim. Novo Horizontino tem Guarani na ataca com nada, Pedro Lino. A bola vai rolando pelo Brasil, pelo Campeonato Capixaba, o Rio Branco vai empatando com o Serra em 0-0. Pelo Campeonato Cearense, o Maracanã vai empatando com o Horizonte em 0-0. E pelo Campeonato Baiano, a Jacuipense vai empatando com o Vitória em 0-0. Lembrando que o placar Futebol Interior Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio conjunto da história do futebol brasileiro. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 41 minutos jogados do primeiro tempo, segue Tigre 1, Bugre 0. Situação complicada para a equipe do Guarani, mas que ainda tem muito tempo. Vem trabalhando a equipe do Bugre no campo de ataque com o camisa 7, o Guilherme Parede. Ele vira essa bola pela intermediária, como opção aparece por ali o William Farias, que vira essa bola na categoria pelo lado direito. A bola já está nos pés do Mirandinha. Ele tentou fazer a infiltração, mas tinha 2 na marcação, ficou difícil. Não teve outra opção senão recuar para o campo defensivo. Recomeça a equipe do Bugre. Sai jogando com o Jonathan Costa no campo de ataque pelo lado esquerdo. Jogou na cavadinha, a tentativa era do Guilherme Parede, não deu certo. Recupera a posse de bola a equipe do Novo Horizontino. Sai no contra-ataque por dentro agora com o Ivan Alvarino. Vira essa bola no campo esquerdo. Já no campo de ataque, a equipe mandante. Cavadinha jogada para dentro da grande área. Subiu o desvio agora do Jonathan Costa para a equipe do Bugre. Ela volta na intermediária. Posse de bola segue da equipe mandante. Vem com ele, o camisa 10, o Rômulo. Ele segura essa bola, levanta a cabeça. Fez o cruzamento para dentro da grande área. Foi forte demais, mas conseguiu recuperar o Diego Galo. Volta essa bola um pouco mais recuado. Tá próximo à grande área. Cavadinha por dentro. Chegou o corte por baixo do Rafael Donato, afastando o perigo. Vem de novo pela intermediária. De novo com a equipe do Novo Horizontino. Arrisca de longe. Pegou muito embaixo da bola. E ela subiu igual a audiência dos canais Futebol Interior. 43 minutos jogados. Novo Horizontino 1, Guarani 0. E os comentários e análise desse primeiro tempo é com você, Roberto Marconde. O que faz uma ausência de um atleta que é importante como o Luca, né? Jogador experiente, qualificado, prende a bola, segura, valoriza, faz o giro, deixa a bola passar, os laterais passam, ele consegue administrar melhor essa situação, né? Com uma expulsão, só deu Novo Horizontino, tem posse de bola, agride mais a equipe do Guarani. O Guarani está nesse momento totalmente perdido. Ele está torcendo para acabar logo o primeiro tempo para ajustar a questão de marcação. Eu não sei o que o Marcelo, o Matheus Costa irá fazer no intervalo. Ah, mas e o Ralf? O Ralf não seria o ideal. O Guarani não está jogando mal. Acontece que ele foi muito prejudicado com uma atitude muito ruim e feia do Luca, que foi expulso. E colocou o time inteiro na fogueira. O Guarani sente a expulsão, viu, Daniel? Demais. O Guarani sentiu a expulsão desde que o Luca foi expulso. Agora o Novo Horizontino manda no jogo. 44 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Tigrão. Bora dali pra não tomar ali reta final do primeiro tempo. 44 minutos já passados. Daqui a pouquinho sobe a plaqueta luminosa. Palpite de acréscimo aí, galera? 4. 5. Aí então o palpite da galera da transmissão aqui do canal FI.
Entre 4 e 5 minutos é o ideal, segundo a equipe do futebol interior. E vem de Novo Horizontino. Atacando pelo lado canhoto, veio com o Mike. Trouxe por dentro, a bola sobrou com o Luiz Oyama. Ai, 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 Carrapato não tem pai. Tirou no golpe de vista, Erso Kaique França, hein, Pedro Lino? Cruzamento do Mike, o Leonaldi deixou a bola pra passar, sobrou pro Luiz Oyama que chutou. A bola foi pra fora, apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 45 minutos passados do primeiro tempo, sem ainda a plaqueta luminosa com os acréscimos. Estamos no tempo da arbitragem. Tiro de meta já cobrado pela equipe do Bugre. Kaique França jogou para o campo de ataque. Chegou na intermediária por ali. A tentativa é com o William Farias. Roubada de bola de novo do Novo Horizontino. Vinha no contra-ataque, mas recupera a equipe do Bugre. Próximo à linha que divide o gramado. Abre do lado esquerdo agora com Jonathan Costa. Avança para o campo ofensivo. Jogou um pouco mais à frente. A tentativa é para o camisa 19, o Maranhão. Não conseguiu domínio. Roubada de bola da equipe do Novo Horizontino, que já vem no contra-ataque. Avança a linha que divide o gramado já no campo ofensivo. Tentativa de devolução era para o camisa 15, o Tavinho. Não conseguiu, recupera a equipe do Bugre. Sai jogando pelo lado canhoto, chegou interceptação por baixo. Joga pra lateral e acrescentou quanto, Pedro Lino? Mais 5, deixa na minha conta, viu, Marcondão? Vamos até os 50 minutos. Ele é cirúrgico, meu amigo. Ele é preciso, não brinque com o Pedro Lino. Arremesso lateral para a equipe do Bugre. 46 minutos, vamos até os 50, disse o árbitro, o Fabiano Monteiro dos Santos. Tem gol aonde, Pedro Lino? Placar Futebol Interior Rivalo pelo Campeonato Cearense, o Horizonte abre o placar. Max, Horizonte 1, Maracanã 0. Aqui você não perde nenhum lance, todos os jogos que acontecem nessa terça-feira, 13 de janeiro de 2023, temporada apenas começando e tudo você acompanha aqui nas transmissões dos canais Futebol Interior. Total de faltas, tivemos 8 faltas nesse primeiro tempo, 6 em favor da equipe do Guarani, 2 da equipe do Novo Horizontino. Vem trabalhando a equipe do Bugre no campo de ataque, trazendo a intermediária na linha que divide o gramado. Já no campo de ataque pelo lado esquerdo, em profundidade com o Mirandinha. Vem pro mano a mano, pedalou, puxou com a perna canhota, virou o jogo pelo lado direito. Chegou a zaga, o Tavinho não tava pra brincadeira. Quem chegou por lá foi Diego Galo, afastando o perigo com a perna canhota, jogando pra cima da meta do goleiro Jordi. Futebol Escanteio Interior. para o Guarani, o primeiro da equipe do Bugre, Pedro Lino. Cruzamento do Mirandinha, o Tavinho foi mais esperto, tirou pra escanteio, é escanteio pro Bugre. 47 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pro Novo Horizontino. Quem vai pra cobrança é o Mirandinha. Não é o Mirandinha ali não, hein? É o Guilherme Parede. Guilherme Parede para cobrança. Camisa número 7. Cobrança de escanteio para a equipe do Bugre. É tudo que se precisa neste momento dessa reta final do primeiro tempo. É de um gol do empate. Autorizou o árbitro com a perna direita, jogou para dentro da grande área. Só sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino. Cabeceou para lateral ali o camisa 22, o Ivan Alvarino. Arremesso lateral para a equipe do Bugre, chegando à marca dos 47, quase 48 desse primeiro tempo. Faltam 2 minutos para terminar a primeira etapa. Arremesso para dentro da grande área na dividida, Maranhão! Foi na dividida com o goleiro Jorginho, mas melhor foi para o arqueiro da equipe do Novo Horizontino, Pedro Lino. Melhor para o Jordi, goleiro do Novo Horizontino. 48 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Novo Horizontino. E o Guarani já recupera a bola, Daniel. Bora dali pra não tomar ali 48 minutos, a emoção que você precisa, a emoção que você conhece, você só ouve aqui nos canais FI. 48 minutos, vamos para 49 desse primeiro tempo. Reta final, o cronômetro é adversário da equipe do Guarani nesse primeiro tempo. 1-0 para a equipe do Novo Horizontino, gol marcado aos 33 minutos da primeira etapa pelo Robson, camisa número 11 da equipe do Tigre do Vale. Por aqui é falta em favor da equipe do Bugre. 48, quase 49. Tá no campo ofensivo a equipe do Guarani buscando a qualquer custo esse gol do empate ainda no primeiro tempo. Quem vai pra cobrança é o camisa 7, Guilherme Parede. Ele tá muito longe, tá próximo ao círculo central. Preferiu tocar do lado esquerdo com o Emerson, valorizando a posse de bola. Devolução pro Guilherme Parede que arrisca de longe. A bola sobrou com o Maranhão, bateu, desperdiçou. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira e o Maranhão, o Pedro Lino. Maranhão desperdiçou 2 chances pro Guarani.
O goleiro Jordi Esperto defendeu e tem mais Guarani no ataque, Daniel. E vem trabalhando a equipe do Guarani já no campo ofensivo. Deixou com o Emerson, marcação implacável da equipe do Tigre. Recuou lá atrás pro goleiro Kaique França, que vai ter que sair no chutão com a perna direita. 49 minutos, faltam 30 segundos para terminar o tempo de acréscimo, que vamos até os 50 minutos. Posse de bola de novo da equipe mandante. Vem avançando pelo lado direito ali como opção o Rômulo. Intermediária, interceptação da equipe do Guarani. Tentou recuperar essa bola, não deu certo. Volta no campo defensivo de novo em posse de bola da equipe do Novo Horizontino. Eduardo Brock segura essa bola, cadencia, não tem pressa nenhuma. Tá vencendo o jogo e não há tempo para mais nada. Fim de papo no primeiro tempo. 1 para o Novo Horizontino, 0 para o Guarani. E o show de reportagem é todo seu, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo no Jorge Ismael de Biasi. O Novo Horizontino vai vencendo o Guarani por 1-0, gol de cabeça de Rômulo. Vamos ver, né, se algum jogador do Guarani e do Novo Horizontino vai falar na transmissão da detentora de imagens. Lembrando que o Guarani, caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições, Daniel, tem Matheus Klaus no gol, Fred, Cicinho, Maurício Antônio, Renan Castro, Ralf, Fabrício Dias, Isaac, Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira, Dentinho e Maranhão. Na verdade, o Maranhão já entrou, né? O Luca foi expulso. E caso o técnico Enderson Moreira queira fazer substituições, tem Lucas Ribeiro, César Augusto, Patrick, Jean Irmer, Ayrton, Vinícius Paiva, Matheus Bianchi, Alemão, Gabriel Bahia. Vamos ouvir o jogador do Guarani? Guilherme Parede. Vamos lá escutar então o Guilherme Parede. Estamos aqui com a camisa 7 do Guarani, Guilherme Parede. Guarani estava equilibrando forças ali, até um pouco melhor no início da partida. Teve um jogador expulso e na sequência tomou o gol. E agora o que fazer para o segundo tempo para equilibrar essa partida? O Guarani tem chance aí de empatar e virar esse jogo de repente, Guilherme? Como você falou, acho que a gente começou muito bem. Creio eu que a gente criou as melhores oportunidades do jogo. Acho que a gente estava bem, uma infelicidade ali, mas a grandeza do Campeonato Paulista, eu acho que esse tipo de arbitragem é um pouco abaixo do esperado. Eu acho que pegou sim ali, mas não foi tanto. Eu acho que tem muitas outras faltas piores e com muito mais força que o árbitro acaba dando um cartão amarelo ou algo assim. Então acho que tem que melhorar um pouco nesse quesito. Já é o segundo jogo, dentro de casa a mesma coisa também. Acaba estragando o futebol. Mas enfim, eu acho que a gente está bem no jogo, a gente soube suportar bem. Vamos ver o que o professor Matheus tem para falar para a gente no vestiário ali. E voltar para o segundo tempo ainda melhor. Juntar os cacos agora e fazer um ótimo segundo tempo para que a gente possa empatar o jogo e somar, que é o mais importante. Tá aí o Guilherme Parede do Guarani, Daniel. Só recapitulando o banco de reservas. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer mudanças, Matheus Klaus, Fred, Cicinho, Maurício Antônio, Renan Castro, Ralf, Fabrício Dias, Isaac, Cauã Jesus, Guilherme Cachoeira e Dentinho. O Maranhão já entrou no lugar do Diego Torres e o Lucas foi expulso. E o técnico Enderson Moreira tem no banco de reservas Lucas Ribeiro, César Augusto, Patrick. Vamos ouvir o Robson. O gol do Novo Horizontino. Como é que tá aí o time nessa partida? O jogo estava equilibrado, o Guarani perdeu um jogador. Na sequência você foi lá e conferiu. Como é que vai ser? Vai dar para ampliar no segundo tempo? Cara, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente vem de um bom jogo contra o Santos. Acabamos ali tomando a virada, mas fizemos um bom jogo. E a gente sabia que ia ser mais um jogo difícil. Aqui em casa a gente tem que mostrar a nossa força. Tava um jogo de igual para igual. O Luca acabou sendo expulso ali e a gente conseguiu ter um pouco mais de espaço e a gente acabou sendo feliz na finalização. Continuar do mesmo jeito, ter calma, ter paciência, encontrar a melhor opção e tentar ampliar e sair com a vitória. Tá aí o atacante do Novo Horizontino, Robson, autor do gol. Então o Enderson Moreira tem Lucas Ribeiro, César Augusto, Patrick, Jean Irmer, Ayrton, Vinícius Paiva, Matheus Bianchi, Alemão, Gabriel Bahia, Nicolas Careca, Hélio Borges e Juninho. É com você, Marcondão. Muito bem, Pedolino, também aqui com o nosso querido Farias. Daniel, tudo certinho, primeiro tempo. Tomar uma aguinha, daqui a pouco você volta pro segundo tempo, certo ou não? Dar uma descansada aí na voz, tomar aquela hidratada para voltar pro segundo tempo.
de Guarani 2-1, viu? Tá. Dá pra virar, dá pra virar. Vambora. Lino, um descansinho nesse momento, beleza? Vamos lá, vamos dar um giro no placar ao vivo. Futebol Interior, rivalo.bet.br. Placar futebol interior ao vivo, rivalo.bet.br. Pelo Campeonato Baiano, o Vitória vai empatando com a Jacuipense por 0-0. Pelo Capixabão, o Rio Branco vai empatando com o Serra em 0-0. Às 9h30 da noite teremos Desportiva Ferroviária e Rio Branco de Vendas Novas. Pelo Campeonato Cearense, o Horizonte com gol de Max vai vencendo o Maracanã por 1-0. Às 8 horas, pelo Mato Grossense, Chapada e Misto. Pelo Campeonato Paranaense, às 8 horas, Maringá e Curitiba. Pelo Campeonato Paulista, além desse jogo, Novo Horizontino e Guarani. Às 9h30 da noite teremos Capivariana e Portuguesa. E às 8 horas da noite também, pelo Campeonato Pernambucano, o Academia Vitória enfrenta o Jaguar. Pelo Campeonato Pernambucano e pela Copinha, vários jogos acontecendo. Neste momento, o Fluminense vai vencendo Referência por 1-0. O Santo André vai vencendo o Osasco Audax por 1-0. E o Palmeiras vai vencendo Vitória por 1-0. Às 8h30 da noite, teremos São Paulo e Portuguesa. Lembrando que o placar futebol interior é placar futebol interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história conjunto do futebol brasileiro. Joga com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Valeu no show de Pedro Lino. Daqui a pouco ele volta pro segundo tempo ao lado do Farias. Vai aqui pro segundo tempo de Guarani 0-1 para a equipe do Novo Horizontino. Vamos ao intervalo do jogo e daqui a pouco vamos bater um papo com você, torcedor, sobre essa primeira etapa, o que aconteceu, por que o Guarani está perdendo o jogo por 1-0. Será que o técnico Matheus Costa terá que mexer no time? Será? Vamos conversar com você, torcedor, já aqui na Rádio Futebol Interior. Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes.
Muito bem, meus amigos aqui da Rádio Futebol Interior, agora são 8 horas e 1 minuto, intervalo de jogo em Novo Horizonte. Novo Horizontino está vencendo a equipe do Guarani por 1-0, placar ao vivo do Futebol Interior, Rivalo. E você sabe, Rivalo, nada ganha da emoção, o maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos, hein? Por favor, Rivalo, rivalo.bet.br, parceiraça nossa a partir de hoje, no Portal Futebol Interior, no nosso Instagram, aqui na Rádio Futebol Interior, para você, muito importante você ter aí essa possibilidade também de participar da Rivalo, nas suas apostas, no seu conhecimento, com responsabilidade no seu conhecimento do futebol. Rivalo.bet.br. Também agradecendo os nossos parceiros, Restaurante do Dadá, faça a ligação, ou pelo WhatsApp, faça o seu pedido, 997883821 para Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano, 19 25 14 11 71. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo, e União Proteção Veicular, com os melhores benefícios para você. Moto, carro utilitário, meu amigo, faça a cotação, não perca tempo, cobertura tranquilo pro seu automóvel, tá bom? Faça uma cotação com o Timaço do Sérgio. União Proteção Veicular, 19 999 77 90 29. Você tem cobertura 24 horas. União Proteção Veicular. E Casa do Taxista, aqui está com uma jogada maravilhosa, num projeto maravilhoso do presidente do Sinditax, que é o nosso querido Inácio. Um posto para você, taxista, abastecer com qualidade, troca de óleo, abastecimento com qualidade, tem lavagem também, o que deixa o seu carro, brilhando, cheiroso para você receber os seus clientes. Onde fica? E você que não é taxista, pode abastecer também em Casa do Taxista, na Barão de Itapura, antes de você chegar no balão ali da Miami, tá bom? É uma quadra antes. E na próxima quinta-feira estaremos com o meio-campo FI, que vamos receber o Inácio e toda a galera sobre a segunda Copa do Povo. Copa do Povo, que é o futebol feminino, que terá cobertura total aqui na Rádio Futebol Interior. Vamos falar sobre o jogo desse primeiro tempo, de Guarani, que está perdendo a partida para a equipe do Novo Horizontino, por 1-0, o gol marcado pelo Robson, logo após a expulsão do Luca, uma expulsão justa, que nós inclusive antecipamos a expulsão, não é porque nós queríamos que ele fosse expulso, em hipótese alguma, pelo contrário, queríamos que a equipe do Guarani estivesse com 11, porque a proposta de jogo apresentada e definida pelo técnico Matheus Costa foi uma proposta que o Guarani estava jogando na base do contra-ataque, muito pelo lado esquerdo com Parede, que para mim foi o melhor atleta desse primeiro tempo. Caiu um pouquinho depois em razão da expulsão do Luca. E antes da expulsão do Luca, nós até conversamos aqui com o Farias a respeito no posicionamento tático, hoje poderia ser melhor o contra-ataque do Guilherme Parede. Alguém encostando o Luca poderia ser mais centralizado pela qualidade que tem o Luca, divisão de jogo, leitura da jogada, na batida de bola, na finalização, e também do próprio Mirandinho encostando para fazer um 2 com o Guilherme Parede. Só que depois que nós falamos isto, não deu 2 minutos, o cara foi expulso, entrou na resenha do Dantas, o Dantas entrou na cabeça, na mente do Luca. O Dantas entrou na mente do Lucas. É osso isso, viu? Não é fácil. Experiência, e deu uma agressão, pisou no pé, agressão, o VAR chamou, expulsão. Lamentável. O que aconteceu até o momento da expulsão? O Guarani foi um time que não tinha posse de bola, porém era um time que atacava mais o Novo Horizontino. Muito mais perigoso. O que aconteceu depois da expulsão do Luca? Um Guarani muito nervoso em campo, perdido em campo, infelizmente. E a falta de um atleta dá muito espaço para o adversário no futebol dinâmico. Foi isso que aconteceu. A equipe do Novo Horizontino cresceu muito após a expulsão do Luca. Muito mesmo. Ficou muito explícito nessa questão do primeiro tempo. Mas mesmo assim, com a expulsão, a equipe do Guarani teve uma oportunidade com o Maranhão. Aliás, uma ótima oportunidade com o Maranhão. Só que
naquela jogada de uma cobrança de falta onde estava com o Guilherme Parede, que foi uma jogada sequencial a uma bola parada pelo meio, os jogadores do Guarani foram para a grande área, ele preferiu fazer uma jogada diferente, a bola sobrou num rebote do Jordi, goleiro, e o Maranhão não teve a paciência ou a leitura da jogada. Não vou falar nem falta de qualidade, porque é atleta profissional. Não posso falar isso. Mas que no lance faltou esta leitura, essa calma, essa qualidade pro Maranhão, faltou. Pô, cara a cara com o goleiro. 1-0 pros caras. Um a menos pra nós, de jogador. De repente a bola sobra na minha cara. O que eu tenho que fazer? O goleirão veio babando. Pô, para essa bola. Puxa pra direita. Ou você puxa pra esquerda, vê qual o pé é mais forte. Pô, tira e bate. Tira e bate, coisa de segundos. Mas não, do jeito que a bola veio, ele tumba. Aí o goleirão, tinha que sair no abafa, a bola acabou batendo nele e o Jordi acabou defendendo num lance importante para a equipe do Guarani. Que teve, inclusive, algumas oportunidades. Por isso que eu falo que, apesar do placar, nesse momento, estar 1-0 para a equipe do Novo Horizontino, gol de Robson, o técnico Matheus Costa, na minha opinião, ele foi melhor que o técnico do Novo Horizontino em relação ao primeiro tempo. A gente vai já pro segundo tempo, nenhuma alteração por enquanto, mas você observa que o trabalho do Matheus e o time respondeu melhor em relação ao Novo Horizontino. Espero que nesse segundo tempo, certamente não mexeram, mesmo porque eu também não mexeria no time. Vamos pro segundo tempo, eu tenho certeza que tudo será diferente. Daniel Farias. Autoriza, rola a bola pro segundo tempo. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. Novo Horizontino 1, Guarani 0. Vamos para os primeiros minutos desse segundo tempo, que promete fortes emoções. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Tudo igual no estádio do Jorjão. Tudo igual não, quem dera fosse. 1 para o Novo Horizontino, 0 para o Guarani. E o jogo já está parado aí no Jorjão, hein, Pedro Lino? O jogo já está parado, Daniel, jogador do Guarani caído, reclamando de dores no tornozelo. 1-0, 1 minuto do segundo tempo. Pelo jeito terá substituição no começo do jogo, viu, Daniel? Vamos aguardar, viu? 46 minutos do segundo tempo, já tem jogador do Guarani estirado no chão, viu? Mas pegou, mas foi um lance sem querer. Diferentemente do que o Luca fez. A gente vê ali a aproximação do Robson, conversa muito ali com o árbitro do jogo, tem a aproximação ali também do agora Rafael Donato. Daniel, agora não adianta o Parede chamar a arbitragem e falar, porra, não foi o lance parecido, não foi um lance para cartão vermelho, um lance parecido, por exemplo, com o Diego Torres. Pô, não foi parecido. Não adianta fazer esse tipo de comparação. Não adianta você pedir para arbitragem, porra, mete o cartão vermelho, porque ele não vai dar porque você tá pedindo. Ele vai dar um cartão vermelho se o VAR chamar e entender que aquele lance foi para cartão vermelho. A exemplo do Luca. O VAR viu que foi lance para cartão vermelho e foi embora. E o Torres ficou no lucro, que o lance também era para cartão vermelho por trás. É isto. Mas parece que tá tudo certo com o Rafael aí, né, Pedro Lino? Tudo certo, Daniel. O Rafael já voltou, é lateral pro Guarani, camisa número 8 do Guarani. Quem vai cobrar é o Natan Melo. Volta a rolar a bola no estádio Jorjão. Arremesso lateral para a equipe do Bugre. Arremesso lateral foi feito ali pelo Guilherme Parede. Reposição de bola pelo lado direito. Teve de novo desvio, é novo arremesso em favor da equipe do Bugre no campo de ataque. Quem vai fazer essa reposição vai ser o Rafael. Rafael faz esse arremesso, busca o Maranhão na ponta de ataque, teve o desvio, a bola volta de novo no campo de defesa. Tenta sair jogando agora a equipe do Novo Horizontino pelo campo defensivo. Sai no chutão ali com o Mike, mas recebe cartão amarelo. O camisa 3, o Rafael aí, ô Pedro Lino, mais um cartão amarelo no jogo. Tem mais um cartão amarelo pro camisa número 3, o camisa número 3 é o Rafael do Guarani, está amarelado, Daniel. Terceiro cartão amarelo do jogo, o terceiro da equipe do Bugre.
Precisa ter cautela a equipe do Guarani, precisa ter sangue frio. Na volta do intervalo, teve mudança em algumas das equipes, ô Pedro Lino? Sem mudanças, Daniel. Segue os dois times o mesmo que terminou o primeiro tempo. Segue tudo igual, então, a mesma equipe do técnico Matheus Costa e também do Anderson Moreira. Com a alteração única que foi da equipe do Bugre, né? A entrada do Maranhão e a saída do Diego Torres. Eu também não mexeria, tá certinho o Matheus. Tá certo. Não mexeria no time. Não tem muito, tem que primeiro sentir o time, né? Aliás, falamos isso no intervalo. Tem que sentir o time. Não mexe no time, que não há necessidade de você mexer no time. Futebol Interior. Bora dar ali pra não tomar ali. Vamos chegando à marca dos 4 minutos desse primeiro tempo. Novo Horizontino vai com a vantagem no placar de 1-0 para esse segundo tempo, que promete fortes emoções. Um Guarani que vem totalmente instruído pelo Matheus Costa depois da pausa do intervalo do jogo. Vem trabalhando agora a equipe do Novo Horizontino na linha aqui de vídeo gravado, chega nos pés do Mike. Ele vira essa bola no campo ofensivo, joga um pouco mais à frente, a tentativa de ligação era para o camisa 15 da equipe do Novo Horizontino, que vinha na aproximação ali em velocidade, o Tavinho. Chegou por baixo na interceptação, jogando para lateral, é arremesso em favor da equipe do Bugre, disse o árbitro do jogo. Reposição de jogo feita, a equipe do Bugre tenta encontrar uma forma de sair jogando no campo defensivo, ficou difícil. Melhor para a equipe do Novo Horizontino, que tenta sair recuperando essa posse de bola. Na roubada da categoria, vem de novo a equipe do Bugre. E vem no contra-ataque, dessa vez é pelo lado direito. Ligação era para o Guilherme Parede, não conseguiu domínio. Saiu para lateral, pediu desculpa para os seus companheiros de equipe. Mas é arremesso agora em favor da equipe do Novo Horizontino. Tá difícil, meu amigo, tá difícil. Vem trabalhando agora de novo a equipe do Novo Horizontino, já repõe a bola em jogo. Passa a linha aqui de videogramado, aparece como opção o Leonaldi. Pela intermediária, jogou em profundidade pelo lado esquerdo. Chegou nos pés do Mike, dominou na categoria. Vem pro mano a mano, em cima dele tem ali o Rafael. Tá marcado, tá com cartão amarelo, precisa ter cautela. Joga um pouco mais recuado a equipe do Novo Horizontino, trazendo pela intermediária, chega como opção agora o Eduardo Brock. Vira essa bola na categoria pelo lado direito. É a aproximação da equipe do Novo Horizontino nesse segundo tempo. Vai valorizando a posse de bola, vai vencendo no placar de 1-0. Tá com a vantagem de 3 pontos dentro dos seus domínios. Chega nos pés agora do Eduardo Brock, virando de novo na profundidade. Chegou no desvio de cabeça do Natan Melo para o goleiro Kaique França, que vai seguro para fazer a defesa. Já faz a reposição de jogo o arqueiro bugrino. Com a perna canhota, faz a ligação para o campo de ataque. A tentativa era para o Guilherme Parede. Chegou na dividida por ali. O Dantas não quis saber de brincadeira, jogou essa bola para lateral. É novo arremesso em favor da equipe bugrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Bora dali pra não tomar ali. Ao todo tivemos 4 escanteios nesse jogo. 3 para a equipe do Novo Horizontino, 1 em favor da equipe do Guarani na primeira etapa. Vem de novo a equipe do Novo Horizontino atacando pelo lado direito com o Tavinho, cruzamento para dentro da grande área, subiu o desvio, ela vem pela intermediária, de novo em domínio da equipe do Tigre. Chega nos pés agora dele, o camisa 14, Eduardo Brock, com a perna canhota, jogou para dentro da grande área, por cima de todo mundo, ela vai se perdendo lá pela lateral, recupera a posse de bola o Tavinho, foi pro mano a mano, conseguiu na dividida, tá próximo à grande área, a bola ainda tá com ele, joga um pouco mais recuado como opção pro Luiz Oyama, ele quem domina, com a perna direita no mano a mano vem o Emerson, tá próximo à grande área, ele cadencia, segura essa bola, joga um pouco mais recuado, recomeça essa bola um pouco próximo ao círculo central, chega ali como opção agora o Dantas, ele com a perna canhota, toca pro seu companheiro, o camisa 14 Eduardo Brock, de novo Dantas, de novo pra Brock, com a perna canhota, ele levanta a cabeça, procura alguém desmarcado, joga na profundidade pelo lado esquerdo, a tentativa era para o Mike que não conseguiu domínio, a bola saiu pra lateral, é arremesso em favor da equipe do Bugre. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. E tem gol. Tem gol aonde, Pedro Lino? Pelo Campeonato Baiano. Na verdade, não é pelo Campeonato Baiano, Daniel, é pelo Campeonato Pernambucano. O Academia Vitória vai empatando com o Jaguar em 1-1. Quem fez o gol do Academia Vitória foi o Pedro Maicon e do Jaguar foi o Paulo Miranda. Lembrando que o Placar Futebol Interior agora é Placar Futebol Interior ao vivo,
Rivalo. Nada ganha da emoção, agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Meu caro Marcondes, o que precisa o Matheus Costa fazer com esse time para esse segundo tempo tentar pelo menos o empate? Ter 11 jogadores, 11, o time completo, ele não tem, porque o Luca fez bobagem e o time não consegue encontrar o caminho, não consegue o jogo, ele muda, ele pega, por exemplo, o Parede, jogou aqui pela direita, o Parede estava jogando bem no lado esquerdo, no pé trocado, no drible, está permitindo muito a equipe do Novo Horizontino ter posse de bola, só que o posse de bola do Novo Horizontino está em cima do goleiro Kaique França, está muito perto do gol nosso, os caras. Então, isso tudo é pecado em razão de um atleta mesmo. O que ele queria mesmo é ter o time completo. Ele poderia jogar pau a pau como o Novo Horizontino, como aliás acontecer até a expulsão do Luca. Tá aí a análise e o comentário de Roberto Marcondes. Futebol Interior. No microfone da número 1 do Brasil. Vamos chegando à marca dos 9 minutos desse segundo tempo. Segue Novo Horizontino 1, Guarani 0. O jogo está truncado, meu amigo. As equipes voltaram com outra postura para esse segundo tempo. Guarani forçando um pouco mais nas laterais. A equipe do Novo Horizontino continuando ali na invertida do lance aéreo. Mas segue a equipe mandante com a vantagem. 3 pontos garantidos na tabela até aqui. Vamos para a cobrança de falta em favor da equipe do Bugre. É no campo de defesa, quem faz a reposição é o goleiro Kaique França. Próximo à grande área, com a perna canhota, fez a ligação, busca o campo de ataque. Na dividida no mano a mano, chegou por ali o Natan Melo. Tentou sair jogando pelo lado esquerdo. Ligação para o campo de ataque que não deu certo. Chegou por baixo ali o camisa 22, o Ivan Alvarino, jogando para lateral e arremesso em favor da equipe bugrina. E tem gol aonde, Pedro Lino? Pelo Campeonato Cearense, o horizonte aumenta. Paulinho, Horizonte 2, Maracanã 0. Placar, Futebol Interior ao vivo, Rivalo. Tá aí então informando o placar ao vivo Rivalo, aqui na transmissão do canal Futebol Interior. Por aqui vem a equipe do Novo Horizontino atacando pelo lado esquerdo. Chegou por baixo, o Rafael não quis saber de brincadeira, de carrinho jogou essa bola para lateral. É arremesso em favor da equipe do Tigre no campo de ataque. Tá na ofensiva a equipe mandante. Mike faz a reposição de bola. Joga para o seu companheiro de equipe desmarcado, o camisa 14, Eduardo Brock. Ele vira essa bola por dentro como opção agora o Dantas, que trabalha essa bola pelo lado direito agora com o Mike. Vai na velocidade já no campo ofensivo a equipe mandante. Busca ali na ofensiva o Leonaldi. Recupera de novo a equipe do Novo Horizontino. Faz a cavadinha para dentro da grande área. Subiu o desvio de cabeça da equipe do Bugre. Recupera na intermediária. Tenta sair jogando agora com o William Farias. Roubada de bola com a perna canhota. Chegou por baixo na categoria. O Novo Horizontino recupera a posse de bola. E começa lá atrás no campo defensivo. Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 11 minutos do segundo tempo até aqui. Segunda rodada do Paulistão e no estádio Jorjão está assim. Novo Horizontino tem 1. Guarani na ataca sem nenhum, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paranaense, o Curitiba vai empatando com o Maringá em 0x0. Pelo Campeonato Mato Grossense, o Chapada vai empatando com o Misto por 0x0. Pelo Campeonato Baiano, a Jacuipense vai empatando com o Vitória em 0x0. Lembrando que agora o placar Futebol Interior é placar Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio conjunto da história do futebol brasileiro. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui, na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Vamos para o quinto escanteio do jogo, o quarto da equipe. E qual, Pedro Lino? Quarto para a equipe do Guarani, quarto para a equipe do Novo Horizontino e tem escanteio para o Tigre. Dizem que o Tigre é o maior da 017, mas aí agora tem aquela rivalidade, né? É o Mirassol e o Novo Horizontino, cada um deles tem uma faixa
maior da 0,17. Vamos para a cobrança de escanteio com a perna direita, jogou para dentro da grande área, sobe o desvio da zaga, afastando o perigo, ela vai saindo para a lateral, é arremesso em favor da equipe do Novo Horizontino. E vem dentinho aí, viu, Daniel? Dividida no bate-rebate, de novo desvio, sai para a lateral, é reposição para a equipe do Bugre. Quem vem aí, Pedro Lino? Pelo que eu vi ali, dentinho, daqui a pouco no equipe do Guarani. Para quem perguntava e quem sentia a falta, vem dentinho. Dentinho é camisa qual, hein, Pedro Lino? 17. 17, Dentinho pode ser a nova peça do técnico Matheus Costa. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente. Enquanto isso, o Novo Horizontino vem atacando pelo lado esquerdo. Com a perna canhota, bateu imprensado. Não deu chance ali pro Tavinho, que vinha com perigo. Sorte para o goleiro Kaique França, que faz a defesa. Diga, Marcondes. Não será surpresa pra ninguém se ele tirar o Maranhão. Não será surpresa pra ninguém. Tu diz? É. Vamos apostar. Tu aposta na saída de quem, ô Pedro Lino? Acho que ele vai tirar ou o Mirandinha ou o Guilherme Parede. Eu tô junto com o Pedro Lino, viu? Acredito que ele possa tirar ou o Mirandinha ou o Guilherme Parede. Puxando mais pro Guilherme Parede, viu? Mirandinha tá fazendo um bom jogo. Guilherme Parede tá, né? Mais ou menos. Mas ele pode fazer a função de meia, né? É, o Parede, exatamente, né? Exatamente. E não tem um meia. E não tem. Vem a equipe do Novo Horizontino atacando pelo lado direito, o cruzamento pra dentro da grande área nas mãos do goleiro. Kaique França segura e faz a defesa. E vem duas mudanças aí, Pedro Lino. Ralf e Dentinho no Guarani. Vem aí o Ralf, tá aí. Grande estreia. Enquanto isso, que vamos confirmar quem vai sair, o que esperar nesse novo cenário agora, Marcondes? A entrada do Ralf. O Ralf é pra dar tranquilidade pro time. O time tá perdido depois da expulsão do Luca. Tudo é consequência da expulsão, não é que nós estamos sendo repetitivos, é o que está acontecendo. Aí no caso, o Ralf entra para dar o equilíbrio. Aí desse jeito, na minha opinião, agora sai Guilherme Parede e Mirandinha. Entre os dois, mas vamos aguardar a confirmação aí do Pedro Lino. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você que vai curtindo a nossa transmissão no YouTube, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pelo seu prestígio, viu? Vai participando, vai mandando sua mensagem, interage. Substituição. Seja o nosso comentarista virtual, que daqui a pouquinho o Pedro Lino lê as melhores mensagens. Substituição. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? No Guarani sai o 15, William Farias, e entra o número 14, Ralf. E sai o número 11, Mirandinha, e entra o número 17, Dentinho. Então no Guarani sai William Farias e Mirandinha, e entra Ralf, o cachorro louco, e também Dentinho, sangue novo no Guarani. Aí então as modificações do técnico Matheus Costa. Entra Dentinho e Ralf e sai William Farias e Mirandinha. Por aqui vem Novo Horizontino no contra-ataque, trabalhando essa bola pelo lado direito. Deixou pro Tavinho, recupera a zaga da equipe do Bugre. Sai jogando em velocidade pelo lado esquerdo e lá vem ele, Dentinho, fazendo a sua primeira participação no jogo. Já avança no campo ofensivo, descai ali um pouco à frente para o 19 Maranhão. Foi pro mano a mano ali com Dantas, melhor para a equipe do Bugre. Trabalhando essa bola ainda no campo ofensivo pelo lado esquerdo, próximo à grande área. Deixou nos pés do Guilherme Parede. Ele segura, cadencia, aparece com opção Jonathan Costa. Trabalhando de novo pelo lado esquerdo. Com ele, Dentinho. Tem dois na marcação, meu amigo. Fica difícil pra ele. Mas a equipe do Bugre vai acelerando com essas modificações. A equipe do Bugre vai ganhando um novo gás. Vai ganhando um novo ânimo. É a estratégia aí do técnico Matheus Costa pra tentar reverter esse placar que não é favorável à equipe do Bugre. Já vamos chegando à marca dos 16 minutos jogados desse segundo tempo. Novo Horizontino 1, Guarani 0. Gol do Robson, camisa 11, aos 33 minutos da primeira etapa. Lembrando que desde os 30 estamos sem um jogador, viu? Estamos com 10 em campo desde os 30 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do jogador do atacante Luca, numa falta infantil que recebeu o cartão vermelho, deixando o Guarani apenas com 10 desde os 30 minutos da primeira etapa. Por aqui vem a equipe do Bugre tentando infiltrar pelo lado esquerdo, que não deu certo. Roubada de bola da equipe do Novo Horizontino, que tem pressa, já descai um pouco mais à frente, vem com ele o Robson, ele artilheiro, tem que estar de olho em cima dele, invadiu a grande área, bateu, é a chance do Novo Horizontino, chega Kaique França! Ai, Carrapato não tem pai, não dá pra deixar esse homem livre aí não, Pedro Lino. Belíssimo contra-ataque do Robson, ele tirou o Rafael Donato, ficou cara a cara com o Kaique França, que fez belíssima defesa. É escanteio pro Novo Horizontino, segue 1-0 pro Tigre.
Bora dali pra não tomar ali. É escanteio de novo para a equipe do Novo Horizontino. É o 6º escanteio do jogo. O 5º do Tigre, Pedro Lino. 5º escanteio do Tigre, o 6º do jogo. Quem vai pra cobrança me parece ser o Rômulo ali, Daniel. É o Rômulo, né? 18 minutos do segundo tempo. Segue 1-0 para o Novo Horizontino. Bora dali pra não tomar ali. É mais um escanteio para a equipe do Tigre. O Tigre do Vale tá de novo na esquina. É mais uma chance para a equipe do Novo Horizontino levar perigo para a meta do goleiro Kaique França. Autorizou o árbitro. Jogada ensaiada com a perna canhota. Jogou para dentro. Desviou. Bateu na trave. Não entrou. Ela vem sobrando na intermediária. Ainda é chance do Novo Horizontino. Deixou nos pés de novo dele. Leonaldi virou pela perna canhota. Na devolução vem com Rômulo. Com a perna direita na intermediária. Ela segura essa bola, cadencia. Aparece como opção agora Eduardo Brock. Próximo ao círculo central. De novo com Rômulo. Com a perna canhota. Vai arriscar de longe? Não. Preferiu jogar um pouco mais à frente. Melhor para a equipe do Bugre que recupera na categoria. Sai jogando com o Guilherme Parede no contra-ataque. Vem no círculo central. Passando a linha que divide o gramado. Virando esse jogo na categoria pelo lado esquerdo do Condentinho. Tem o Maranhão um pouco mais à frente. É para ele que a bola foi tocada. Tem 2 na marcação. Jogou para dentro o Maranhão. No cruzamento, o desvio de cabeça. A bola vem sobrando na intermediária. Recupera a equipe do Novo Horizontino. Tenta sair jogando no contra-ataque pelo lado direito. Melhor para a equipe do Bugre. Recupera lá pelo lado esquerdo no campo ofensivo. Trabalhando de novo com o Dentinho. Tem 2 na marcação. Joga um pouco mais recuado. Natan Melo aparece como opção. Próximo ao círculo central. Ele sem opção. Não teve outra senão recuar o jogo. Recomeça de novo a equipe do Bugre. Tá na linha que divide o gramado. Jogando de novo pro campo defensivo. Daniel. Vai começar lá atrás a equipe com Kaique França. Diga, Marcondes. Faz o quê? 10 minutinhos que o Ralf entrou no jogo? Não fez nem 10 minutos não. 5 minutinhos? 5 minutos. Todas as bolas passaram pelo pé dele. Todas as bolas passaram pela Vira referência, né? Exatamente, foi o que nós falamos na estreia da equipe no campeonato. Então, todas as bolas estão com ele, porque ele faz a bola, se segura, ele orienta. Isso é experiência, por isso que ele foi contratado. É para isso que ele foi contratado. Né? E a imagem dele pesa, né? A função dele é exatamente essa que ele está exercendo Futebol agora. Interior. Bora dali pra não tomar ali a análise, meu olhar criterioso aí do Roberto Marcondes. Chegando à marca dos quase 20 minutos jogados desse segundo tempo. Segue Novo Horizontino 1, Guarani 0. Enquanto isso, o Tigre tá trabalhando essa bola no campo defensivo, segura, cadencia, não tem pressa nenhuma, tá ganhando dentro de casa no estádio Jorjão, 3 pontos na tabela, importantíssima. Daqui a pouco nosso comentarista virtual aí no YouTube, você que vai participando, mandando sua mensagem, daqui a pouquinho o Pedro Lino vai ler a sua mensagem aqui no ar. Seja o nosso comentarista virtual e participe dessa transmissão, porque aqui no canal Futebol Interior o torcedor tem voz e vez. Vamos trabalhando essa bola no campo de ataque agora a equipe do Novo Horizontino. Como opção vem com ele o Eduardo Brock. No campo de ataque pelo lado esquerdo, deixou nos pés do Luiz Oyama. Invadiu a grande área, chegou por baixo no carrinho, afasta o perigo. A zaga da equipe do Bugrão. Vai ser arremesso lateral em favor da equipe do Novo Horizontino. Proteja seu carro, sua moto ou seu utilitário. Na Union Proteção Veicular, você conta com oficina mecânica especializada, assistência e reboque 24 horas. Indenização no caso que seu carro seja furtado ou roubado e assistência contra incêndios. Tudo isso você encontra na Union Proteção Veicular. 199-9977-9029. Faça a sua proteção. Afinal de contas, é o seu bem, meu amigo. É seu investimento, tem que ser protegido. Union Proteção Veicular. Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 22 minutos do segundo tempo até aqui. Segunda rodada do Paulistão e no estádio Jorjão está assim. Novo Horizontino 1. O Bugre na ataca sem nenhum, Pedro Lino. Pelo Campeonato Baiano, o Jacuipense vai empatando com Vitória em 0-0. Pelo Campeonato Cearense, o Horizonte vai vencendo o Maracanã por 2-1. E pelo Campeonato Capixaba, o Rio Branco vai empatando com o Serra em 0-0. Lembrando que o placar Futebol Interior agora é placar Futebol Interior Rivalo. Nada ganha da emoção agora, com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br
no momento que chove em Novo Horizonte. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Jogo parado no estádio Jorjão. Pausa para hidratação, teve mudança também na equipe do Novo Horizontino, mas daqui a pouquinho o Pedro Lino confirma pra gente quem entrou e quem saiu. E vamos aproveitar essa pausa, porque é hora de dar aquela hidratada na garganta. Mas claro, deixando com vocês com análise e o comentário, sempre dele. Alô, Roberto Marcondes! Guarani pegando taca fora de casa. Tá correndo atrás ainda, tá querendo justamente o empate, evidentemente não poderia ser diferente. O técnico Matheus Costa, ele está aproveitando esta parada de hidratação, parada técnica ou parada clínica, né? Vários nomes aí. Está apresentando para os jogadores, principalmente para o Dentinho, qual que é a função dele a partir de agora. Não precisa conversar com o Ralf, porque o Ralf sabe o que tem que fazer no jogo e está fazendo bem feito. Ou seja, ele entrou bem no jogo. Precisa a equipe bugrina, na minha opinião, trabalhar mais pelo lado esquerdo. Porque pelo lado esquerdo ele tem Dentinho, mas aí ele tem o Dentinho e também tem o Maranhão. Ele pode fazer um 2 para aquele lado esquerdo ali. E pelo meio pode entrar o Parede. E nessa chegada por trás, você tem o Ralf. O Ralf tem uma finalização interessante, é um jogador que puxa a marcação e você, evidentemente, além desse ataque, nós estamos falando do time ativo, você tem que ter um time que se cuida também com relação à defesa, porque você não pode bobear em relação ao Novo Horizontino, que ele mexeu no time, colocou uma equipe um pouco mais descansada, molhou o campo, está bem rápido o jogo, isso pode dar problemas com relação ao mano a mano. Substituição. Diga lá, Pedro Lino. No Novo Horizontino saiu o camisa número 10, Rômulo, e o camisa número 19, Diego Galo, e entraram o número 50, Juninho, e o número 41, Hélio Borges. Então no Novo Horizontino sai Rômulo e Diego Galo, e entra Juninho e Hélio Borges. Agora o desenho vai se formando, ô Marcondes. Entra Juninho, que é volante, sai o Rômulo, que é meio de campo, e na outra substituição também, ele opta em entrar o atacante Hélio Borges e tirar um meio de campo, que é o Diego Galo. O que planeja aí o técnico Anderson nessas modificações? Depois se ataca. Daqui a pouco, porque vem Novo Horizontino atacando pelo lado esquerdo, jogada pra dentro, desvio e a lona! Futebol Interior. Gol é do Tigre! Juninho é o nome da feira. Respondendo a pergunta que não deu tempo do Marcondes responder. Pra que ele entrava? Qual seria a ideia? E ele respondeu: é pra fazer gol, meu filho. Numa jogada que começou com o Robson invadindo a grande área. Com a perna canhota jogou por dentro e Juninho apareceu livre para empurrar pro fundo do gol. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 25 minutos da etapa complementar. Não adianta chorar nem reclamar, Kaique França. Juninho amplia a vantagem. E agora, no super placar Futebol Interior, tá lá. Novo Horizontino tem 2. Guarani na ataca com nada, Pedro Lino. Belo contra-ataque do Robson, ele cruzou nos pés do Juninho e ele só teve a felicidade de empurrar a bola pro fundo das redes. O Novo Horizontino faz o segundo, agora no Jorjão. Novo Horizontino 2, Guarani 0. Nada é tão ruim que não possa piorar, Marcondes. Esta derrota, por enquanto, você coloca na conta exclusivamente do Luca. 100%. Não tem o que questionar. Agora, a entrada do Juninho, eu até ia citar, como o campo estava molhado, até falei, mas você tirou o Rômulo. Porque o Rômulo ele ia ser marcado e engolido pelo Ralf. Ia ficar sem função no time do Novo Horizontino. Então ele preferiu, o Anderson Moreira, ele preferiu um time mais rápido, abrindo o Robson pelo lado esquerdo. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que eu iria falar, mas aconteceu o lance. Pra mim, o Donato, na hora que ele foi na jogada, o zagueiro, porra, vai no corpo, meu.
Tenta fazer o pênalti, faz qualquer coisa. Não sai do jogo. Ele saiu da jogada, evitou o choque, na verdade. Aí permitiu justamente o gol do Juninho. Vai no zagueirão, vai no corpo, vai no ombro, parte de cima não tem pênalti. Vai na parte de cima, aqui não tem pênalti, meu amigo. Ele não foi. Aí então o comentário de Roberto Marcondes. 2-0 para a equipe do Novo Horizontino. Vamos chegando à marca dos 28 minutos jogados desse segundo tempo. 28 minutos jogados desse segundo tempo e o Guarani vai conhecendo a sua primeira derrota no Campeonato Paulista. Vem trabalhando de novo a equipe do Novo Horizontino. Faz a infiltração no campo de ataque pelo lado direito. Roubada de bola da equipe do Bugre. Tenta sair jogando, mas não tem força. Ela volta de novo no ataque da equipe do Novo Horizontino. Trouxe por dentro, próximo à grande área. Sobrou aqui na meia dúzia. O Mike tentou de longe, pegou muito embaixo da bola. Vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai ter modificação também na equipe do Bugre. Modificação na equipe do Bugre. Daqui a pouquinho o Pedro Lino confirma pra gente quem entra e quem sai. E me parece que é mudança por atacado. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente as modificações e acredito que são as últimas do técnico Matheus Costa. Por aqui vem trabalhando de novo a equipe do Novo Horizontino, tentou sair jogando, mas o jogo tá parado porque o árbitro em cima do lance tá marcando falta em favor da equipe do Novo Horizontino. Substituição. Diga quem entra e quem sai, Pedro Lino. No Guarani saiu o camisa número 6, Emerson, e o camisa número 7, Guilherme Parede. E entre o camisa número 16, Renan Castro, e o camisa número 23, Guilherme Cachoeira. Então no Guarani sai Emerson e Guilherme Parede, e entram o 16 é o Renan Castro e o Guilherme Cachoeira. Renan Castro entra com a 16, correto? Isso. Quem é o outro que entrou? Guilherme Cachoeira. Com a? 23. Guilherme Cachoeira tá em campo. O que esperar dele, meu amigo? Não entrou muito bem no jogo passado. Mas o Matheus, ele tá indo no tudo ou nada. Ele abriu o time. Ou ele toma 3, 4, ou ele tenta alguma coisa de mudar o cenário. Eu acho que tá muito mais pro Guarani tomar um terceiro que marcar o primeiro. Por quê? Porque tá jogando... A mudança do Matheus é para tentar segurar um pouquinho o Novo Horizontino no campo dele, colocando atacantes mais rápidos. E com isso, se você atacar o adversário, você com a posse de bola, você vai evitar que o seu adversário fique apertando teu pescoço, é o que está fazendo o Novo Horizontino. Então é isso que pensou o Matheus. Agora, efetivamente isso vai dar resultado? Depende de quem entrou no jogo. Bora dar. Mas o projeto dele foi legal. Bora dar-lhe para não tomar-lhe. Vamos aguardar que essas modificações do Matheus Costa venha surtir algum efeito, viu? Eu acho difícil, viu? Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No Futebol tempo interior. do jogo, agora eu vou. Passados 31 minutos do segundo tempo até aqui, segunda rodada do Campeonato Paulista, e no estádio Jorjão está assim. Novo Horizontino tem 2. Guarani não ataca com nada, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paranaense, o Curitiba vai empatando com o Maringá em 0-0. Pelo Campeonato Mato Grossense, o Chapada vai empatando com o Misto em 0-0. Lembrando que às 9h30 da noite teremos Capivariano e Portuguesa no Placar ao Vivo Futebol Interior, que agora é Placar ao Vivo Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio conjunto da história do futebol paulista, do futebol brasileiro. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, marca dos 32 minutos, vem a equipe do Novo Horizontino. Infiltração para o campo de ataque, recupera a equipe do Bugre, que tenta sair jogando. Passa nos pés do Maranhão na linha que divide o gramado. Tentativa de ligação era para o Dentinho, a bola foi forte demais, ficou fácil para a equipe do Novo Horizontino fazer a recuperação, tentou sair jogando ali com o Tavinho, que não conseguiu o domínio, ela sai para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Daniel, diga. É difícil torcer pro Guarani, hein? Tá difícil. Não, é difícil torcer pro Guarani. Esse início de temporada tá difícil. É complicado o negócio.
Fico imaginando o torcedor. Agora sim, ó, Marconi, se já tava difícil, talvez um empate fora de casa, com essa derrota o Matheus Costa fica com a corda no pescoço. Depois a gente vai falar sobre isso no final do jogo. Hoje eu defendo o Matheus Costa. Hoje tu bota a culpa no Luca. Hoje eu defendo. Hoje inteirinha na conta do Luca. Inteirinha essa derrota ela sendo confirmada, mas 100%, velho. Não tem erro. Meu amigo. Esse jogo tá complicado pro Guarani. Visado. 61% de posse de bola para a equipe do Novo Horizontino contra 49 da equipe do 39 contra a equipe do Guarani. Total e absoluto domínio da equipe do Novo Horizontino. Arremesso lateral para a equipe do Bugre. Bola já em jogo. Ralf, é ele quem domina. Daniel. Com a perna canhota, joga um pouco mais recuado. Rafael Donato, com a perna canhota, vira no campo de ataque, do lado direito com o Rafael. É um bom momento da equipe do Bugre. De novo com o Rafael, jogado pra dentro da grande área, igual a mãe dele, meu amigo. Chute horroroso do Rafael. Diga, Pedro Lino. Quem tá com a gente aqui no chat do YouTube é o Rafão. O Lisca precisa voltar para o Guarani. Parabéns, Luca, fora do Guarani. Guto Ferreira vem aí, chama o Kevin da coluna, que é melhor que o Luca. Da copinha, na verdade, né? Nem empatar vai conseguir. Agora o Novo Horizontino vai tomar conta do jogo todo. O Fael Cardio, Alvarinho no Guarani não servia, né? No Novo Horizontino não perdeu uma bola sequer. Luca sempre foi ponte pretano. O Robson Vitoriano, boa transmissão em Leme, São Paulo. Esse técnico deveria ter vergonha na cara e entregar o cargo e levar embora com ele Isaac, Mirandinha, Emerson e Diego Torres. Esse Mirandinha não precisa nem voltar. O Rafão, esse jogo já era. Esse time é ridículo e será o primeiro a cair no Campeonato Paulista. Marcondes, não concordo com você. Não é culpa com você. Não a culpa sim é do Luca, mas o técnico tem sua culpa também. No momento que tem gol, no placar ao vivo Futebol Interior Rival, o Misto abre o placar. Misto 1, Chapada 0 pelo Campeonato Mato Grossense. Taxista tem lugar certo para abastecimento, troca de óleo e lavagem do seu carro. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, uma quadra antes do Balão da Miami. Posto Casa do Taxista também atende você que não é taxista. E vem aí a segunda Taça do Povo de Futebol Feminino. Inscrições abertas pelo telefone 199-9834-1714. Fale com o Cidinho. Mais uma iniciativa do Sinditaxi do presidente Inácio Dias da Fonseca. 35 minutos jogados desse segundo tempo. Situação ficando complicada para a equipe do Bugre. Novo Horizontino vai vencendo no placar de 2-0 e dominando de ponta a ponta. Vem de novo a equipe mandante na infiltração pelo lado esquerdo. Passando pelos pés agora do Tavinho, tentou fazer ligação para o campo de ataque. A tentativa de ligação era para o Juninho. Interceptação da equipe do Bugre. Campo defensivo, vem com ele, Rafael, jogando um pouco mais atrás com o Kaique, vai recomeçar o jogo no campo defensivo a equipe do Bugre. Chamou, falou, Pedro Lino. Posse de bola na partida, 61% do Novo Horizontino e 39% do Guarani. Domínio total da equipe do Tigre, Mas viu? esse padrão foi desde o princípio da partida. Proposta de jogo. O Novo Horizontino, posse de bola, e o Guarani estava se defendendo e atacando em algumas situações boas até a expulsão. O torcedor falou assim, mas não concordo com o Marcondes com relação à defesa aí do Matheus Costa, que é o treinador do Guarani. Hoje, na minha opinião, ele está fazendo um bom trabalho. A conta não vai para ele, dessa derrota aí. Quando eu falo conta, meu amigo, é o termo do futebol. Né? Com relação ao Luca. O Luca foi muito mal na jogada, um atleta experiente que arrebentou com o jogo. Vou falar uma coisa pra você, viu? É pra ficar puto. Lembrando para você que amanhã é a vez da Ponte Preta enfrentar o Velo Clube às 9 horas da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Vai ter Carlos Cossato. Marcelo Cossato foi cortado, né? Em cima da hora. Foi cortado. Deve ter, como ele diz, deve ter aparecido algum job. Deve ter aparecido algum job. Corte aí pro Marcelo Cossato. Mas o Israel Moreira também vai estar aqui na transmissão e toda a equipe. Amanhã quem é o Felipe, né? Não é tu não, né? Amanhã é o Felipe Marques. Amanhã é o Felipe Marques. Está aqui todo mundo da equipe da transmissão Futebol Interior para levar para vocês as emoções de Ponte Preta e Velo Clube. Fica ligado aqui na transmissão do canal Futebol Interior. Meu Deus do céu. Tá horroroso, meu amigo. Tá difícil, viu? Porra, os atletas são profissionais. Porra, a camisa do Guarani é forte demais, velho. Pô, pesada.
Pô, mas tá louco? Pô, se eu sou um atleta e recebo um convite pra jogar no Guarani, aí eu chego no Brinco de Ouro, vejo aquele nome grandão lá, Guarani Futebol Clube. Ficou bonito aquele letreiro lá. Ficou lindo. Eu vejo à noite lá. Então, eu falo assim, porra, eu tô jogando no Guarani, velho. Pra fazer isso? Me faça o favor. Não, e eu tava, até um tempo atrás aí, tava comentando que o Guarani tem uma estrutura boa, cara. E dá em grandes times aí até que vão participar da Série A esse ano. Pedrolino sabe. Tô te falando, rapaz. Conhece o Remo? Eu tô falando de outro. Não esquece, não tem comparação. Não, tô falando de estrutura. O Guarani tem estrutura melhor do que o Bahia. Eu tô falando sobre um jogo de... Tem. Posso afirmar. Eu vi um vídeo do Baianão. O Guarani tem estrutura maior que a do Remo. O Brinco de Ouro é melhor que o Baianão, Marcondão. Não, em termos de estádio eu concordo. O que melhorou lá foi o que reformaram lá, o Mangueirão que reformaram? Mangueirão, que é do estádio. Que é estádio do estado. Reformaram. Mas Marconi já foi lá também, né, Marconi? Várias vezes. Rapaz, o bicho é rodado, viu, mano? Esse viu? Quero ter o passaporte igual dele. Simbora pro jogo. 39 minutos passados, reta final do segundo tempo. Novo Horizontino vai vencendo no placar de 2-0 a equipe do Guarani. Guarani vai sofrendo nessa estreia do Campeonato Paulista, nessa segunda rodada, meu amigo. Não tá fácil ser torcedor bugrino. Não tá fácil ser torcedor bugrino. Vem de novo a equipe do Novo Horizontino, cruzamento pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça. Essa bola volta de novo no domínio da equipe do Bugre, no campo de defesa. Sai jogando com o Rafael, não teve outra opção, se não recuar de novo pro goleiro Kaique França. Daniel, diga, Pedrolino. As duas equipes de Campinas nesse começo de Campeonato Paulista tá complicado, viu? Não adianta o torcedor Ponte Pretano achar que o Guarani tá pior que ele. Que mas o Ponte Preta perdeu pro Corinthians. Não, só tô dizendo isso. Eu só tô falando que não adianta não adianta bater no peito e falar, porra, os irmãos lá de baixo estão mal. Não dá pra ninguém zoar assim, ninguém. não. Essa que é a verdade. Não dá pra ninguém zoar ninguém. É bem assim. E vem de novo a equipe do Novo Horizontino na bobeada da zaga, desperdiçou! Marcou bobeira. O Robson tem que apanhar com cipó de goiabeiro, Pedrolino. No contra-ataque do Novo Horizontino, cruzamento pro Robson sozinho. Teve um bate-rebate ali, os dois zagueiros do Guarani não se entenderam. A bola sobrou pro Robson. Cara a cara com o goleiro Kaique França, ele chutou pra cima. Apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França do Guarani. Ô Marconi, como é que os dois jogadores do Guarani se encontram assim, cara? E deixa quando a gente fala que o time tem suas limitações, o time tem suas limitações. Isso é fato. Mas tem alguns eventos durante o jogo que você chega à conclusão que a equipe está abalada emocionalmente. Você entendeu como é que é? Tem coisas que você vê no jogo que não dá para entender um profissional executar aquele tipo de jogada. O que o time hoje está apresentando deficiências, isso é fato. Mas eu vejo muito um time instável emocionalmente que provoca esse tipo de lambança que aconteceu agora. É que o Robson pegou muito mal. O Robson se assustou com o presente. Falou, nossa, isso aqui que me deram? Não quero esse gol não. Chutou pra cima. Jogo parado no estádio Jorjão para atendimento. Enquanto isso, vem modificação para a equipe do Novo Horizontino. Daqui a pouco, Pedrolino confirma pra gente quem entra e quem sai. Alô, torcedor bugrino, aurinegro e secador. No último tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 41 minutos do segundo tempo, reta final até aqui. Segunda rodada do Paulistão e no estádio Jorjão está assim. O Tigre tem 2, Guarani na ataca com nada, Pedrolino. Pelo Campeonato Pernambucano, a Academia Vitória vai empatando com o Jaguar em 1-1. Pelo Campeonato Paranaense, o Maringá vai empatando com o Coritiba em 0-0. Lembrando que às 9h30 da noite teremos Capivariana e Portuguesa pelo Campeonato Paulista. E o Placar Futebol Interior agora é Placar Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. Futebol agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior.
Quem entra e quem sai, Pedro Lino? No Novo Horizontino sai o número 15, Tavinho, e entra o número 30, Nicolas Careca. Também sai o número 11, Robson, e entra o número... Na verdade, eu vou pegar aqui e já te passo. Foi o 16 que entrou. 16? Isso. 16 e 30. 16 então é o Vinícius Paiva no lugar do Robson, e o Tavinho que saiu com a camisa número 15, e entrou o número 30, Nicolas Careca. Tá aí então as modificações do técnico Anderson Moreira. Entra Nicolas Careca, Vinícius Paiva, e sai Tavinho, e sai também... Quem foi o outro que saiu? Robson. O Robson, né? Saiu o Robson. Eu coloquei... Olha... Não quis sair, Marcondes. O Robson não quis sair. Ah, mas ele mereceu sair, né? Depois, o Robson marcou o primeiro gol da equipe do Novo Horizontino, uma jogada do Rômulo, numa bobeira da defesa bugrina, mas ele teve 3 oportunidades depois e ele errou as 3. Então ele merecia sair sim. Ele fez uma coisa é fazer o gol. Fez o gol, ponto. Mas ele teve 3 oportunidades. Tem que criar oportunidades, Pô, exatamente. Então a eficiência dele não foi completa, não foi plena. Ele é bom atacante, de beirada, interessante, né? Corta pro meio, enfim, mas mereceu sair sim. Agora, esse Tavinho aí, ele é diferente, hein? Jogou bem. Ele deu uns cortes hoje que eu vou falar pra você. Jogou bem. O cara tem futuro, viu? Bora dali pra não tomar ali 44 minutos. Faltam 1 minuto pra terminar o tempo regulamentar. Guarani tem chance. Não tem chance, para. Não tem chance de gol. Para. Tem essa conversinha, não. Não tem. Ele tá esperando acabar o jogo. Pra pensar o que vai fazer contra o Santos. Que é domingo, às 8h30 da noite, no Brinco. É 8 horas da noite? É 8 ou 8h30 o jogo? 8h30. 8h30. Eita, a galera vai chegar tarde no domingo, viu? O Gabigol. E vem de novo o Novo Horizontino. Bateu de primeira, Nicolas Careca. Teve desvio, teve defesa do goleiro Nicolas. É mais um escanteio. É o 7º escanteio, Bolacha? Já perdeu a conta. É o 7º, né? 7º escanteio do jogo. O 6º da equipe do Bugre, Pedro Lino. A bola sobrou pro Nicolas Careca. Seria a lei do ex, só que o zagueiro do Guarani, Jonathan Costa, foi mais esperto e jogou para escanteio. No momento que tem substituição no Novo Horizontino. Sai o camisa número 18 do Novo Horizontino, Leonaldi. E entra o camisa número 5, Jean Irmer. No Novo Horizontino sai Leonaldi e entra Jean Irmer. Teremos 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49 deste segundo tempo. E vem trabalhando de novo a equipe do Novo Horizontino. Cruzamento para dentro da grande área, o desvio e a defesa do goleiro Kaique França. Quando eu falei que tinha que ter tirado o Maranhão, vocês pegaram no meu pé, né? Ele sumiu no jogo, né? Sumiu, não apareceu. Então, Maranhão foi só no primeiro momento, viu? Foi só no primeiro momento. E acrescentou quanto aí, Pedro Lino? 4 minutos, vamos até 49 nessa segunda etapa. Aguenta, coração! Torcedor no chat tá dizendo acaba, pelo amor de Deus, acaba! São nossos comentaristas virtuais. Não adianta acabar o jogo hoje, que domingo tem o Santos. Tem de com novo. o Gabigol voando, velho. Tem outra pedreira, viu? Tem outra pedreira. E vem de novo a equipe do Guarani, trabalhando essa bola por dentro. Invadiu a grande área, foi calçado, pediu pênalti. O árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo no estádio Jorjão. Eu achei que foi tocado na perna, na altura do joelho. Se foi, o VAR deve chamar. chamar. Mas agora já tá rodando. Não, mas o VAR pode chamar, não chama não? Chama aí. Agora não. Com 47 vai chamar? Vai nada. 46 minutos já jogados, vamos até 49, faltam 3 minutos para terminar no estádio Jorjão. Emoção à flor da pele. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E numa noite como essa, pra me alegrar, só uma pizza do Dadá. Já foi pedido, hein? Ainda não. Ei, mas Daniel, vai leve hoje. Não, hoje, olha. Por favor, se entregou que hoje. Não, fui eu não. Então calma. Não tô falando nada. Segue o jogo, vambora que já Bolacha. Já tem pizza do Dadá, viu? Pizza família já não dá mais pra gente, não. A pizza do Dadá tem que inventar uma outra pizza maior que a família, meu amigo. Pensa no nome aí depois, ô Marcondes. Bora dar ali pra não tomar ali 47 minutos, faltam 2. Faltam 2, torcedor bugrino, pra você dormir putaço com a equipe do Bugre. Faltam 2 minutinhos só. Vem a equipe do Bugre, dominando no campo de defesa. Rafael Donato faz ligação pro campo de ataque. Já domina com a perna canhota ali o Renan Castro.
Joga um pouco na Futebol cavadinha, um interior. pouco mais à frente pro Guilherme Cachoeira. Meu amigo, me ajuda, Pedro Lino. Sem palavras. Guarani... Chegou quando esse menino no Guarani? Que eu não tava aqui, eu tô perguntando. O Renan Castro. Renan Castro entrou agora. Eu sei, mas chegou... Ele tá cansado. Não, ele já tava. Se não me engano, ele já tava. Vou Ele tá procurar cansado. aqui e já passo. Tá Cansado tô eu de ver um time ruim desse. Ele tá Cansado tô eu, cara. Ele tá cansado da viagem, Porra, pô. Viagem cansativa. E é cansativa mesmo, viu? Mas os caras foram ontem aí, com ônibus bom, para. Não vem ônibus essa bom. conversa de vocês, não. Ônibus bom. O time tá cansado, não, Hotel pegou lá top. calor, no seu... Vai acordar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus às 5h30, Ônibus voltando bom. 8 horas da noite pra casa. Hotel Isso que, top. isso que Hotel dá é top. calor. O hotel E eles ficam... Ei, Pedro Lino, Eles não adivinha ficam, só. Eles não É ficam mais um nem... escanteio, não? Isso, é Ou o é oitavo lateral? escanteio. Não é nem em Novo Horizonte que eles ficam em Catanduva. Catanduva pega o ônibus e vai até Novo Horizonte. Ah, o cara sabe também, Marcão. O cara A viaja logística, também. Aprende mais uma aí, Marcão, não. Aprende mais uma aí, Marcão. Vamos para a cobrança de escanteio. Reta final do jogo, 48 minutos. Cobrança de escanteio pro Novo Horizontino. Cruzamento para dentro da grande área na altura do primeiro pau, subiu o desvio. Ela vem caindo na intermediária. De novo, domínio da equipe do Tigre. Dominando de ponta a ponta, meu amigo. E fim de papo. Não tem mais tempo para mais nada. Fim de papo no Estádio Jorjão. Novo Horizontino 2. Gol do Juninho aos 25 minutos do segundo tempo e gol do Robson aos 33 da primeira etapa. 2 para o Novo Horizontino, 0 para a equipe do Guarani. Alô, Pedro Lino. Saída dos jogadores agora no gramado do Jorjão, Daniel. Os jogadores do Novo Horizontino comemorando bastante. Os jogadores do Guarani cabisbaixos. Segundo jogo, primeira derrota do Guarani no Paulistão. O Guarani que volta a campo no próximo domingo, às 8h30 da noite, contra o Santos. Jogo difícil, mais um jogo difícil aí pro Guarani. Esse jogo acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no domingo, às 8h30 da noite. Pelo jeito, quem foi o craque do jogo da televisão? Robson, autor do gol, de um dos gols do Novo Horizontino. Que surpresa. E aí, meu amigo? Próximo domingo tem Santos, viu? Santos que se prepare. Santos, pode esperar. Lembrando que esse jogo... Pedreira, viu? Aliás, eu lembro de um jogo em 94, Guarani e Santos, num sábado à tarde, 94, Campeonato Brasileiro. Carlos Alberto Silva, o treinador. Quando lançou o Amoroso, surgiu o Amoroso, o Luizão. O Luizão fez o Amoroso fez um gol no Santos, no Brinco, pegou a bola no meio de campo. Foi driblando todo mundo. Lembra do gol do Denner? Lembra do gol do rival também, driblou todo mundo em Mojimirim? Um lance muito parecido. Quando eu vejo esses confrontos de Guarani e Santos, eu lembro dessa partida. Não vai ser fácil. Porra, depois do que nós vimos hoje, a gente vai falar sobre o jogo de hoje primeiro, para depois a gente falar do que irá acontecer, o que espera para domingo. Primeiro a gente vai falar de hoje, desse 2-0 pro Novo Horizontino. Depois a gente conversa sobre domingo. Que eu já tô puto. Lembrando que esse jogo de domingo, Daniel, é torcida única. Torcida única por conta do que times de Campinas não podem jogar com torcida com times da capital. E vamos ouvir o Rafael Donato, zagueiro do Guarani, está falando neste momento aqui nos microfones do Portal Futebol Interior. Agora vai pegar o Santos fora de casa, um começo de campeonato um pouco difícil pro Guarani, mas ainda tem alguns jogos. Donato, seu resumo do jogo e a expectativa para as próximas partidas. Um jogo de 11 para 11, igual para igual aqui já é difícil. Eu joguei aqui 2 anos, sei da força que o Novo Horizontino tem em casa. Mas aí com a menos ficou um pouquinho mais complicado. Mas suportamos bem o jogo, tomamos gol ali nos detalhes que dá para ser corrigido, mas não dá muito tempo para lamentar. Agora é descansar, ver o que tem que fazer para melhorar para o próximo jogo e descansar bem para a gente chegar muito forte no jogo dentro de casa, que a gente necessita dos 3 pontos. Obrigado. Tá aí o Rafael Donato, zagueiro do Guarani, falando aqui nos microfones do Portal Futebol Interior, Daniel. O quarteto da arbitragem saindo agora do Jorjão. O Fabiano Monteiro dos Santos, Daniel Paulo Zioli, Salim Fendi Chaves, Henrique Perinelli Oliveira e também o Thiago Luiz Iscarascati. Aí o quarteto de arbitragem deixando o gramado do jogo. Segundo a avaliação do Marcondes, um quarteto muito fraco. E vamos ouvir o Robson aí. O Robson que foi substituído nessa reta final do jogo.
autor de um dos gols, falando agora também no microfone aqui dos canais Futebol Interior. Primeira partida tomou a virada do Santos no último minuto. Resumo do jogo pra gente, aí foi eleito o craque do jogo. Como é que tá a cabeça? Cara, feliz em voltar a marcar, feliz em poder ajudar o Grêmio. Igual eu disse no intervalo, sabíamos que ia ser muito difícil o jogo. Óbvio que com a expulsão do Luca a gente acabou tendo um pouco mais de espaço, mas a gente soube lidar bem, soube usar bem os espaços ali. E a gente foi feliz na finalização, conseguimos fazer os 2 gols e conseguimos sair com a vitória. Só agradecer a todos, agradecer a todos que fazem parte do Grêmio, que a gente está com pensamento forte e grande de fazer um grande Paulista, fazer um grande ano, e é só o começo. Maravilha, próximo jogo em Indaiatuba contra o Primavera. Nosso craque do jogo, levanta o troféu aí pra gente, posa pra fora. Tá aí o Robson, o autor de um dos gols do Novo Horizontino, Daniel, falando no microfone aqui do portal Futebol Interior. E vamos falar aqui, antes da gente ir para o nosso intervalo comercial e entrar na próxima etapa da nossa jornada esportiva, do que foi o cenário desse primeiro tempo, Marcondes. E aí eu trago para você como é a postura de um time com um nível técnico superior ao do Guarani, comparado ao que o Bugre apresentou no jogo de hoje. O Guarani hoje foi muito aquém, né, do que se espera de uma equipe que vem com esse investimento, vem com novas contratações, manteve ali o mesmo corpo técnico justamente para já conhecer como é a pegada dos jogadores, ter mais tempo ali para formar o seu time, e esse tempo para criar essa formação não vem dando muito efeito, né? A prova disso é que o Novo Horizontino hoje dominou de ponta a ponta o jogo. O resultado nada mais é justo do que foi apresentado no jogo de hoje. Total de finalizações ao todo foram 12 pelo Novo Horizontino contra 3 da equipe do Guarani. Posse de bola massacrante, 62% para a equipe do Tigre contra 38% da equipe do Guarani. Escanteios ao todo tivemos 8 nesse jogo, 7 em favor do Novo Horizontino contra 1 da equipe do Guarani. Agora um fator que é interessante, total de passes. O Novo Horizontino teve um total de 536 passes contra 262 da equipe do Guarani. Cartões amarelos hoje foi só para a equipe do Guarani. Ao todo foram 3 cartões amarelos, com mais um vermelho de expulsão ali do Luca, numa infelicidade ali no lance no campo de ataque, um lance fora a bola. Então, assim, a gente, olhando para as estatísticas desse primeiro tempo, a gente mostra o quão elevado pode ser o nível do Novo Horizontino ou quão baixo pode ser o nível da equipe do Guarani. As duas coisas. São as duas coisas aí. Você tem uma equipe mais arrumada, que é o Novo Horizontino, de um melhor conjunto, e o Guarani, para enfrentar o Novo Horizontino, sabia disto. O que apostou o técnico Matheus Costa? Ele apostou num time onde iria marcar com uma linha mais baixa, ter um time qualificado na hora de um arremate, com o Guilherme Parede, com o Torres, com o Luca e com o Mirandinha, na velocidade nas extremas. Ele estava apostando exatamente nisto. Que o time saísse, que o 10 colocar essa bola esticada para trabalhar as beiradas. Isto aconteceu até um certo ponto, mas não com o 10 fazendo isto. A bola chegando até o Guilherme Parede, que trabalhou bem até a expulsão. O jogo do Guarani foi um até a expulsão do Luca. E um outro depois da expulsão. Até a expulsão, o Guarani estava melhor que o Novo Horizontino no jogo. Certo? Tanto é que estava 0-0. Estava 0-0 e a equipe do Guarani tinha já realizado algumas oportunidades melhores em relação à finalização, a gol. O Novo Horizontino cresceu porque teve espaço, aproveitou a instabilidade emocional da equipe do Guarani com a expulsão do Luca, numa bobagem gigantesca dele, experiente, entrou na provocação do Dantas, pisou no pé, foi lance de agressão e foi expulso. O VAR chamou o árbitro e deu o cartão vermelho. Então, logo na sequência, o gol do Robson. Ele aproveitou bem essa questão da instabilidade, o erro de posicionamento do time, ainda estava meio perdido. Tanto é que, repito o que eu falei durante o jogo, o Guarani não se encontrou na partida depois da expulsão, até agora. E se jogar a noite inteira, não vai encontrar.
E para ser mais exato, Marcondes, até ali aos 30 minutos, como você falou sobre a expulsão aí do Luca, o jogo de fato estava bem equilibrado. O Novo Horizontino tinha 57% da posse de bola contra 43% do Guarani. Total de escanteios até então tinha sido 2 pelo Novo Horizontino, 1 contra o Guarani. A posse de bola estava muito equiparada. Mas estava muito equilibrado o jogo, estava um pouquinho mais, na minha opinião, estava 3, 4% por equipe do Guarani, até o momento do gol, da expulsão do Luca. Aí depois se esquece, depois acabou. O jogo aí mudou o cenário totalmente, só deu Novo Horizontino. A primeira modificação, bota o Maranhão, que não teve ritmo de jogo, vem voltando de uma lesão, mas 15 o Maranhão, dias parado. eu até achei que ele ia sair. E ainda tira um armador como o Diego Torres. Mas ele tirou o Diego Torres de forma correta, uma que não estava fazendo absolutamente nada, o 10. Nada. Outra também estava com cartão amarelo. Ele falou, porra, já perdi um experiente com cartão vermelho. Aí eu tenho 10 que não tá rendendo, tá com cartão amarelo, posso perder também. Aí eu vou terminar o jogo com 9, com 10 já vai ser difícil enfrentar o Novo Horizontino, imagina com 9. Então eu vejo assim, que o técnico Matheus Costa, apesar das críticas, né, avassaladora do torcedor bugrino, não tiro a razão dele, mas hoje o trabalho, tô falando de resultado, pelo resultado você tem que conversar bem com ele. Sobre o trabalho, sobre a entrega de trabalho, ele não foi mal. Ele entregou bem o jogo hoje. Mas como é que você vai administrar um time que você tem? Como é que você poderia imaginar o Luca experiente dar um pisão como aconteceu, explicitamente sabendo que tem VAR? É vermelho. E o time se perdeu, velho. Perdeu totalmente. Então, na minha opinião, hoje não teve culpa do Matheus Costa, treinador do Guarani. Não teve culpa na derrota. Do sábado passado, no empate com o Primavera, porra, ele teve 98% de responsabilidade. Mas hoje não. Hoje você pode colocar 100% de responsabilidade na conta do Luca. Na tua experiência, Marcondes, como é que fica ali na questão dos bastidores, ali no por trás, ali extra-campo, a situação de um atleta como o Luca, que estreou um jogo não muito apagado, e no segundo jogo, além de estar apagado, ainda é responsável pela expulsão. Nada. Não muda absolutamente nada. Quem pode pagar essa conta da derrota pode ser o treinador. Que hoje, repito, ele fez um bom trabalho. Para você mandar um treinador embora, você tem que ter expectativa de aumento de produtividade. O que o meu time pode entregar para frente. O time da dispensa do Matheus foi, na minha opinião, que era após a Série C do Campeonato Brasileiro. Como a dispensa não acontecera, deixou o menino comandando o time, segue o jogo até um certo ponto. Até domingo, que é contra o Santos. Mas como é que você vai avaliar uma equipe com um jogador a menos? O próprio capitão bugrino, o Jonathan Costa, ele comentou, falou, pô, a gente sabia que era difícil para enfrentar o Novo Horizontino com 11. Em linhas gerais ele falou isso. Imagina com 10. Ele não falou assim, imagina com 10. Porque ele não ia colocar na conta do Luca. A boleirada é unida, velho. Mas explicitamente eu percebi isso. Pô, Marconi, você tá batendo uma tecla de 30 minutos a expulsão. O Guarani não teve tempo para fazer um gol. Um monte de tempo, mas só que não teve oportunidades. Maranhão teve duas oportunidades e não concluiu. Ele sumiu no jogo. Sumiu. O Matheus Costa tentou de tudo hoje. Botou o time em cima para segurar o Novo Horizontino um pouquinho mais no campo dele. Fez de tudo, mas só que aí você tem instabilidade emocional e condição técnica. O time do Guarani, tecnicamente, ele é fraco. E hoje o emocional do Guarani foi afetado pela expulsão do Luca. A gente, claro, ainda vai falar ainda do próximo confronto contra o Santos, mas tem muita gente também participando aqui no nosso YouTube. E o Fael diz assim, que o Guarani será o primeiro time a cair para a segunda divisão. E o Rafão T7Q diz assim, contra o Santos, o Guarani vai ter que jogar aí numa formação de 5-3-2, na opinião dele. Jogo, na minha opinião, ele é jogado. Você não tem como prever. Vai ser difícil? Vai. É complicado? É. Vai jogar no brinco? Vai jogar no brinco. Mas quem é favorito é o Santos. Mas isso significa o quê? Nada.
Quando a bola rolar, e se de repente o Guarani consegue jogar melhor que o Santos, ataca uma vez só, faz um gol, e se fecha o Santos não faz mais gol. Então 1-0. Então o futebol não tem como cravar. Antes você crava, mas o depois, na hora que a bola rola, você vai construir o jogo. Hoje, qual que era o pensamento, qual que era a expectativa do torcedor bugrino? Porra, vamos pegar o Novo Horizontino que perdeu pro Santos, os caras estão voando, bateram na trave 3 vezes na Série B, porra, vai ser duro. E não foi até a expulsão. Pô, o Guarani numa proposta de jogo marcando uma linha baixa, mas a proposta estava legal, até esse lance do Luca. Então, o torcedor já imaginava um resultado negativo. E se ele tivesse o time completo com 1-0 hoje? E vou falar mais. Se está com 11 jogadores, o Guarani não perde o jogo de hoje. Ele não perderia o jogo de hoje. Não perderia. Isso eu tenho certeza. O Marcelo, ele diz assim, que tá parecendo a Chape. Horrível, time fraco. Empatou e perdeu de 2-0. Abraço a vocês. Manda um abraço pra gurizada de Santa Catarina, Chapecó. É o Marcelo participando aqui no nosso chat. O Fael diz o seguinte, tem que jogar no 191. Não é assim, não. Ei, o Santos passou sufoco pra cacete o ano passado. Ei, não é assim também, não. Calma. Tem muito o que a gente comentar, tem muito o que debater. A gente ainda vai analisar muito do que foi mas o 2-0 esse jogo foi justo de Novo Horizontino e Guarani. Novo Horizontino. A gente vai ter muito do que debater ainda por aqui. Vamos falar também do próximo jogo, do que esperar aí, qual é a expectativa contra o Santos no próximo domingo. Vai estar comigo aqui, Pedro Lino, vai estar também o Roberto Marcondes e o nosso querido Bolacha na mesa de áudio e vídeo. A gente vai para um break rapidinho, não sai daí, daqui a pouquinho a gente já volta com nossa última etapa da jornada esportiva, com o nosso fim do jogo, onde você vai participar, interagir, mandando sua mensagem aí no chat ao vivo, aqui no Futebol Interior. Torcedor bugrino tem voz e vez. Voltamos já, vamos faltar, não sai daí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora
Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de jogo. Vambora pro fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Agora são 9h16, confirmando, não, Daniel? Confirmando o placar, Novo Horizonte, agora há pouco, o jogo entre Guarani e Novo Horizontino. O resultado final, 2-0 para a equipe do Novo Horizontino, com os gols de Robson e Juninho. Placar, portanto, do placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo. Rivalo, nada ganha, dá emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade. E apenas se for maior de 18 anos, hein? Rivalo. Acesse rivalo.bet.br. Eu já entrei, já fiz o meu conhecimento de futebol, já entrei e participei, né? Série 1, Série 2, jogos internacionais. Dá dinheiro, tô hein? na Rivalo, tô fechado com a Rivalo. É isso, muito obrigado ao João Pedro, meu amigo, né? Da diretor de marketing da Rivalo. E o timaço todo da Rivalo. Eu comando agora? Eu tô aqui à Ficou sua disposição. reflexivo, Marconi. Não, tranquilo. Sabe? Eu fico pensativo. A gente vai falar do jogo, e tem que falar do jogo da derrota pro Novo Horizontino por 2-0. Já falamos muito sobre isso. Eu só espero que a diretoria do Guarani de futebol não coloque na conta do Matheus Costa esse jogo. Não pode colocar essa derrota na conta dele. Que não é da conta dele esse jogo. Ele trabalhou bem hoje. Ele preparou bem o time pro jogo, na minha opinião. Ele trabalhou bem pro jogo hoje. Tem dia que o treinador não trabalha bem. E hoje ele trabalhou bem. Só que enfrentar o Novo Horizontino, um time arrumado, e a equipe do Guarani desarrumado em razão da expulsão. Então, você enfrentar já um time arrumado é problema, porque você vai ter um desgaste físico muito grande, porque você vai ter que correr atrás dos caras. Por que ele adotou o sistema, ô Daniel, de esperar o Novo Horizontino? Porque ele sabia que o Novo Horizontino era um time mais arrumado que o dele, Guarani. Ele fala, porra, se eu for pra cima dos caras, eu vou ter que correr muito. E eu vou correr errado, vai chegar um momento que eu vou correr errado. Certamente ele pensou nisso. Eu faço uma linha baixa, eu espero os caras e parto no contra-ataque. Pô, eu vou ter Guilherme Parede, Luca, que é habilidoso, que segura a bola, segura jogo, dá tempo de segurar e os meus alas chegarem. Aí com isso eu já crio uma situação diferente num ataque. Aí dá tudo errado. Luca expulso numa bobagem gigantesca, meu 10 horroroso. E aí? Você não consegue, a equipe do Novo Horizontino engoliu o meio de campo do Guarani. Com tudo isso que acontece, e tu acaba até meio que, não é o termo correto, mas é o que eu vou usar, castrando até o próprio Mirandinha, né? Mirandinha, ele fica... Desculpe. Pô, o que ele fez hoje? Não, o que ele fez hoje, Mirandinha? Ele bateu quantas vezes na bola contra o gol do Jordi? Que ele comprou uma chácara, está morando e falou assim que vai morar pro resto da vida em Novo Horizonte. Sabia disso ou não? Não. Essa história eu sei. Ele falou assim, encontrei um lugar para... Perfeito para morar. E quando ele chegou no Novo Horizontino, ele chegou já para ser papai. Então ele falou, não, eu tô aqui que vou ficar. E comprou uma chácara, é verdade isso. Então é o seguinte, quantas bolas o Mirandinha chutou contra o gol? Nenhuma. Então não vamos falar de... O time do Guarani é limitado. O time do Guarani corre atrás do adversário. Esse é o problema. Agora, são várias situações com essa derrota de 2-0 para a equipe do Novo Horizontino. Você tem 2 jogos cumpridos, porque o Guarani abriu a rodada, 2. Ela será concluída amanhã. Quinta-feira. E mais. Amanhã, por exemplo, tem Santos e Palmeiras. O Guarani ganha um dia de descanso. Mas pega uma viagem. Mas a viagem é
O Guarani tem suplemento, tem um ônibus de qualidade, vai ter um jantarzinho, tudo certo. Vai perder uma noite? Perde de viagem, é longe pra caramba. Mas tá tudo certo. Você ganha um dia de viagem em relação ao Santos. Então vamos lá. O que leva a questão do campeonato, a dinâmica do campeonato, são 8 jogos a primeira fase. Já foram realizados 2. Já disputou 6 pontos. O Guarani disputou 6 pontos, ganhou só 1. E agora ele tá em 11º. Você entendeu? E não terminou a rodada ainda. Não, nem terminou. Mas eu falo assim, pô, mas de repente você cita, só tá começando o campeonato, calma que tem jogo. Tem jogo ainda. Mas desde que você tenha uma decisão, uma posição diferente. Qual é a sua posição diferente? É chegar e falar assim, Matheus Costa. Pô, o time hoje perdeu o jogo, mas deu uma entrega legal, foi diferente do jogo contra o Primavera. Não jogou melhor hoje em relação ao Primavera? Em relação ao jogo contra o Primavera, com certeza. Então houve uma evolução. É o seguinte, Matheus Costa, vamos jogar aberto aqui, transparente. Futebol às vezes não tem. A tua chance é domingo. Se você ganhar do Santos, você fica. Se você não ganhar do Santos, você vai pra coletiva e você tô indo embora. Acabou. O que você acha? Eu tô dentro. Aposta no trabalho dele. Ah, eu vou embora. Não. Aí vai atrás do treinador. Mas tem que conversar com o cara. Falar o seguinte, ó. Esse é o cenário. É isso que vai... Aliás, esse papo tinha que acontecer na volta já. Certamente algum diretor foi de carro. Matheus, vão com a gente no carro. Tu não vai achar, vai ser mandado embora o treinador. Já deixa os caras no ônibus. A princípio, puta merda, perdemos o jogo hoje. Pô, o treinador vai ser mandado embora. E você conversando com ele, você, Matheus, a conversa é assim, ó. Você tá aqui no carro, a gente vai fazer uma reunião daqui a Campinas. Vem o motorista, vem o presidente, diretor de futebol e vai conversando. Ó, a situação é essa. O que você quer fazer? É tão bom, cara, você vai aberto. Ó, vai acontecer isso. O que você quer fazer? Ele fala assim, não, eu tô dentro, porra. Eu confio no meu trabalho, vamos pro pau. Acabou. Porque ele vai sempre ficar por uma derrota, o Matheus. Ele pode ganhar 5 jogos. No 6º jogo, ele perdeu, ele vai ter... Por quê? Um resíduo ruim de campanha do ano passado. Ele está pagando por isso, além de um time que está mal no campeonato. As escolhas estão erradas. Então é culpa dele, não. A escolha de contratação. Quem fez? Foi ele? Então ele está errado. E o tabu do Guarani ainda permanece, né? Desde 2024 que o Guarani não sabe o que é vencer uma partida fora de casa no Campeonato Paulista. Aí a pergunta que fica então, mas se você ganhar todos os jogos em casa, você se classifica em qualquer campeonato do mundo. Até a Champions. Você ganha. Se você ganhar todos os jogos em casa, você precisa de um empatezinho fora de casa e está classificado. Qualquer campeonato do mundo, até no planeta, até em Marte. É assim. Então essa estatística só assusta. É ruim? É. Mostra incompetência? Mostra. Mas não significa nada. Seria ruim se não ganhasse em casa. Aí seria pior. Aí seria pior. É. O Guarani, ele assume momentaneamente a 11ª posição, com apenas 1 ponto e menos 2 de salto. Só que aí ainda vai ter os outros que estão abaixo dele a jogar, né? Assim como os outros também. Faltam todos jogar, porque o Guarani abriu a 2ª rodada com o Novo Horizontino. Daqui a pouquinho, às 9h30, tem um jogo também no que é Capivariano e Portuguesa. Capivariano e Portuguesa. Então, assim, a informação para Rivalo. Se a Portuguesa... .bet.br. A Portuguesa empatando, ela já ultrapassa o Guarani. Tá, mas você acha que a Portuguesa ganha no Capivariano? No jogo não começou ainda. Não começou. Então, acabou. O jogo é... Capivari, né? É. Mas eu não vou fugir do pau, não. Vou falar do Guarani e Novo Horizonte. Você tá querendo desviar de assunto aqui. Não, pô, tô falando de Guarani e posição de tabela, pô. O quanto ele pode se rascar mas quando você perde um jogo, você vai abraçar os últimos. É fato. É 3, 4 posições que você perde. Se você ganha um campeonato, um jogo, você ganha no mínimo 2, 3 posições. São 7 rodadas, né? São 8 rodadas no total. Né?
Então é o seguinte, quando você perde, no mínimo você cai 3 posições, 4 posições. Que ele vai despencar, isso é fato. Agora tem que ver qual é a recuperação do time para evitar que esse estágio de queda seja permanente na competição. É isto. O futebol, ele é simples. É igual você administrar a sua casa. Onde está o problema? Eu tenho um problema, eu tenho um problema aqui na sala. Então vou resolver o problema na sala. Tem que ser pontual. Onde está o problema do Guarani? Onde foi o problema hoje do Guarani? O problema hoje do Guarani foi na expulsão do Luca. O que vai acontecer? Mete uma multa pesada, mas não vai acontecer nada. Vai ficar chateado? Pô, desculpa aí, fui mal. Pô, desculpa aí, fui mal. Porra, mas perdemos o jogo, cara, por causa de você. Esse é o detalhe. Então tem que ter punição. Isso é ato de indisciplina. Isso é ato que você pode trabalhar com punição. Entendeu? Só que não acontece nada, meu irmão. É complicado. Não fique surpreso se o Matheus Costa for anunciado amanhã dispensa. Eu não gostaria de ver isso. Há uma grande possibilidade. Eu não gostaria de ver isso. Em razão do jogo de hoje. Acho que... Mas tem que ter essa conversa que eu falei no carro. Vamos com nós, vem com o carro. Vai conversando, batendo aquele papo. Vem aqui. A boleirada fala o homem foi com o homem. O homem foi com o presidente. Ixi, Maria, caiu. A conversa foi séria. Porra, meu, perdemos o jogo. Porra. Aí o Luca nem dorme. Fala, porra, meu, eu fui expulso. O cara vai ser mandado embora por causa da minha expulsão. Você entendeu ou não? Sim. Não, essa conversa, ela com certeza vai existir. Mas tem que ter hoje, não é amanhã. É no caminho de volta. Você não pode. O futebol, no caminho de volta. Futebol é o seguinte, os caras falam assim, ó, tem coisa que você não pode falar no vestiário. Tem coisa que você tem que falar no vestiário, você não pode deixar esfriar. Porque se você se esfriar, você fica bonzinho. Eu sou assim. Se eu falar alguma coisa, tem que sempre com respeito. Mas se eu deixar para amanhã, eu já não vou falar. Eu já não vou falar do grau que eu tinha que falar, da pegada. Sim. Que essa conversa aqui tem que ter na pegada. Porque às vezes, de repente, eu não conheço o Matheus. De repente ele não fala nada depois do jogo no vestiário. Ah, cabeça quente. Não, porra, eu já chego com os 2 pés na porta do vestiário. Porra! Como é que pode ser expulso, perder o jogo a casa? Vai somar pra mim, aí eu vou ser mandado embora. Você entendeu? É um time. É botar as coisas limpas no momento que tem que fazer. Se eu fosse ele, já entrava com os 2 pés na porta do vestiário. A gente vai não pode, vai aguardar. Todo mundo tá cansado. A gente vai aguardar a coletiva de imprensa, que não sei se ele vai conseguir falar alguma coisa. Ele vai o Anderson tá falando aqui, a gente tá acompanhando. Depois aí. Né? Ele vai falar que o time teve problemas por causa de jogar com 10. Que a proposta de jogo era ou jogar a responsabilidade na arbitragem. Não tem como. Aí não. Ele poderia querendo o cartão aqui em Campinas contra o Primavera, o Rafael, se perde o jogo, o Rafael ia detonar a arbitragem, técnico do Primavera. Hoje não, hoje o Matheus não pode falar de arbitragem. Ele tem que falar que o time dele foi montado para um sistema de jogo que fora prejudicado mediante uma expulsão. Mas venhamos e convenhamos, Marconi. Quer apostar que vai falar isso ou não? Mas a arbitragem também hoje... Vamos lá entrar na rival. Mas a arbitragem também hoje teve os seus méritos. A arbitragem é ruim, mas ela não interferiu. Foi horrível. Foi horrível. A arbitragem foi horrível. Tudo bem, mas aí você vai acabar defendendo o Luca. Não tô dizendo que interferiu. Tô dizendo que a arbitragem em si, ela foi muito amadora. Você quer apostar junto comigo na Rivalo? Os resultados que lá... Rivalo.bet. Tem até essa opção também? Não tem, mas a gente cria. A gente fala com o João para criar. Então é o seguinte, brincadeiras à parte, mas a Rivalo é uma empresa extremamente séria que realiza junto à Federação Paulista de Futebol o maior patrocínio da história do futebol paulista. Né? Que atende todos os clubes do interior de São Paulo. São mais de 46 clubes das séries A2, A3 e A4. Sabia disso ou não? É empresa de todos os times com Rivalo no peito. .br.bet.br. Acabei de receber aqui uma notícia da Defesa Civil, viu? Chuva forte espalhada pela região de Campinas, viu? Tá, mas vamos falar de depri-jogo. Você tá de carro, você se vira aí, vamos lá. Então, assim, ele vai falar isso. Ele vai falar que tinha desenhado um plano de jogo, foi alterado mediante a expulsão.
Quer apostar comigo ou não? Vamos contigo. Esse vai ser o Eu vou contigo. Eu ainda acho que ainda vai colocar a arbitragem nesse bolo também aí. Vai ter esse teu argumento aí, mas também vai botar a arbitragem nesse bolo aí. Tenho quase certeza. Começou o jogo entre Capivariano e Portuguesa. O jogo vai pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Amanhã vai ter a continuidade da segunda rodada. Tem Primavera e Mirassol às 19 horas. Tem Palmeiras e Santos às 19h30. E amanhã, com cobertura dos canais de Futebol Interior, tem Ponte Preta e Velo Clube às 9 horas da noite. Às 8 horas já tem pré-jogo aqui no Futebol Interior com os irmãos Cossato, o Frank Francisco e também o Israel Moraes. Você, torcedor Ponte Pretano, que está aqui secando o jogo do Guarani, fique ligado amanhã na transmissão de Ponte Preta e Velo Clube. Já amanhã é quarta-feira. Na quinta-feira tem Botafogo de São Paulo contra Noroeste, tem Red Bull Bragantino contra Corinthians às 19h30 e no mesmo dia, às 9h45 da noite, tem São Paulo e São Bernardo, fechando então a segunda rodada do Campeonato Paulista. E aí sim, a gente vai ter uma noção de uma visão macro da situação do Guarani. O próximo desafio do Guarani na terceira rodada do Campeonato Paulista é dentro de casa, no Brinco de Ouro, contra o Santos. Jogo dificílimo para a equipe bugrina. Você, torcedor bugrino, você, torcedor aurinegro, você também secador, sabe que aqui no Futebol Interior o desempenho de cada jogador vale nota. Então, com vocês, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos começar as notas do jogo hoje com a avaliação do nosso grande apresentador e comentarista Roberto Marconte, que dispensa a apresentação. O cara é uma enciclopédia do esporte. O que ele tem de esporte não tem de vida, Bolacha. Não tenho de vida. Vamos lá, começando pela onzena titular. Kaique França, goleirão, arqueiro da equipe do Bugre. Nota 6. Nota 6 para o Kaique França. Sua nota para o Rafael, que fez o gol na estreia, começou bem o jogo de hoje, mas foi amarelado também. 3. Nota 3 para o Rafael. Sua nota para o Rafael Donato, com a braçadeira de capitão, ex-horizontino. 3 também. Nota para... Você quer economizar ou não? Oi? Você fica à vontade para descansar. A zaga inteira 3. O Jonathan e o Emerson. Jonathan Costa. É. Sua nota pro Jonathan. 3. 3 também? 3. O Emerson foi substituído, camisa meia dúzia. Nota 3, para não falar 2. Vai ser ruim para ele. Sua nota pro William Farias. 3. Camisa número 15. Não apareceu no jogo. Natan Melo. Não apareceu no jogo. 2, 3. Diego Torres. 2. Sua nota pro Guilherme Parede. Foi, para mim, o melhor jogador da equipe do Guarani junto com o Kaique França. O Kaique França ele fez 2 boas defesas. Que senão era para ser um pouquinho mais. A saída do Guilherme Parede para a entrada do Guilherme Cachoeira, na tua opinião, foi um erro? Foi. Para mim, tanto é que ele saiu e ele não gostou. Eu vi isso. Mas aí é outra história. Para mim, junto com o Kaique, nota 6, o melhor do time. Sua nota pro Mirandinha, camisa 11. Não fez nada também, 3. Nota para o 9, Luca, que foi expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas como é que você pode dar 0, Marcos, para um profissional que saiu de Campinas, foi até Novo Horizonte de ônibus? Problema dele. Ele foi mal pra cacete. Não apareceu no jogo, quando apareceu já foi pra expulsão. Bom, mas vem cá. Ele prejudicou o time hoje e domingo, irmão. Domingo. São 2 jogos. Não seria o posicionamento tático desse camarada, o Marconte? Eu gosto do Luca, acho o Luca, eu vejo com o Luca. Ele é um cara que joga muito centralizado, né? Ele é bom jogador. Ele faz uma ligação, às vezes ele é um falso 10. Ele vem como um segundo volante. Vamos, quer acompanhar, começando aqui o Matheus Costa. Começou a coletiva? Tá, começou agora. Vamos acompanhar. Vamos ouvir a coletiva com o Matheus Costa. Estávamos no 11 contra 11, acho que estávamos tendo um jogo equilibrado, talvez com as oportunidades mais próximo da área de finalização vindos da nossa parte. Infelizmente, em um lance isolado, a gente acaba ficando com um jogador a menos.
E mesmo assim tivemos oportunidades, fizemos um primeiro tempo dentro das circunstâncias equilibrado, encerrando o primeiro tempo com uma chance claríssima para nós empatarmos. O segundo tempo, obviamente, com desgaste, estamos no início de temporada, acabamos sentindo esse jogador a menos e ficamos mais propenso a nos defendermos do que criarmos oportunidades em circunstância do jogo. Acho que é um sinal que nós temos que entender. Quando a gente montou um planejamento, montamos para ter um elenco que suportasse essa pressão que a gente sabia que iria existir em circunstância dessa nova temporada, o que estava envolvido, e temos jogadores dentro do elenco que assimilaram o que está acontecendo, e é o momento agora de nós reagirmos. Temos um curto espaço de tempo para a gente reagir já no final de semana na nossa casa. O próximo jogo é uma pedreira, é o Santos, lá em Campinas. Como é que vê o Guarani? Qual é a expectativa para essa partida? Jogando em casa, com a torcida do Bugre presente também, incentivando. É possível bater o Santos lá, se recuperar e aproveitar esse jogo para a sequência do campeonato, para tomar uma lição aí, seguir um rumo para a classificação? Um campeonato de todas as rodadas são rodadas decisivas e duríssimas. Eu vejo o nosso elenco com todas as possibilidades de reverter essa situação. É mais um jogo duríssimo contra um grande adversário e a gente tem todo o poder para reverter este momento e essa situação. É completamente normal esse ambiente conturbado em virtude da nossa estreia e do jogo de hoje. Cabe a nós revertermos isso. Vejo que temos forças e condições para reverter isso. Quer deixar um recado para a torcida para esse próximo jogo aí, domingo, contra o Santos lá em Campinas? O Guarani já passou por momentos muito adversos, principalmente na sua recente história. Precisamos muito deste final de semana deles. Mesmo com todo o sofrimento e com a expectativa gerada nesse início de temporada, chegou a hora de a gente corresponder e a gente conta com o apoio deles. Antes do jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis. Após o jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis, pela primeira e pela segunda rodada, mas a gente vai juntar todas as nossas forças para a gente reverter essa situação na terceira rodada e que durante este jogo eles nos apoiem incessantemente, que a gente vai buscar essa virada, essa vitória e reverter o quadro da tabela de classificação para o Guarani. Obrigado, professor. Bom retorno. Tá aí então a coletiva de imprensa com o técnico Matheus Costa e com toda razão. Meu caro Marcondes acertou em cheio, viu, no argumento do professor. Ele falou da arbitragem? Não. Ele não falou porque ele não ia falar. Se estivesse apostando... Você ia perder. Iria perder. Mas aposte na rivalo.bet.br. Aposte em várias opções para você lá do seu conhecimento. Que é importante, que é uma bet extremamente séria. Vamos lá. O que o técnico Matheus Costa disse foi que nós antecipamos o que ele iria falar na entrevista coletiva. E também falou sobre o jogo já do próximo domingo contra o Santos. O Matheus Costa ele é profissional. Ele quer ganhar do Santos? Claro que ele quer. Ele quer continuar no Guarani? Claro que ele quer. Visibilidade, cidade maravilhosa. Pô, aqui é bom morar pra cacete, ou não é? É muito bom morar em Campinas. É muito bom trabalhar em Campinas. É muito bom isso. É muito bom. Ele sabe disso. A visibilidade é muito grande. Mas ele também está esperando. Ele está preparado para tudo. Só que preparado para tudo, ponto. Quem vai buscar a vitória, claro que ele não ia falar, vou perder o jogo. Claro que não, né, meu amigo? Pô, isso é bobagem de pergunta, né? Então, vamos voltar para o jogo de hoje. Foi exatamente aquilo que a gente esperava que ele fosse se posicionar. A única questão que me chamou a atenção foi a respeito do aspecto físico. Eu não concordo com o Matheus nesse sentido.
Nós estamos voltando de uma pré-temporada. Porra, a pré-temporada ela é feita pra quê? Ela é realizada pra quê? Pra lhe dar a condição de jogo. Você não pode, é inadmissível, inaceitável, inconcebível, inadmissível mesmo. Explicitamente você fala assim, meu time tá cansado porque a gente vem de uma pré-temporada. Porra, eu que tô cansado que não faço nada. A pré-temporada poderia me colocar em ordem. Então, nesse ponto, na minha opinião, o Matheus Costa errou. Uma outra situação que eu percebi, isso eu percebi. A gente que tem experiência de vida, rodado, você conhece o cara pela voz, pelo olhar, você conhece a pessoa. Às vezes a gente se engana, às vezes a gente dá o braço, dá a mão para as pessoas. Tem pessoas que te dão uma rasteira. Isso tem, né? Infelizmente. Mas aí a conta chega pesada. A conta vem, né? A lei da vida. Eu percebi o Matheus muito tranquilo. Muito tranquilo no olhar e na fala. Uma fala homogênea. Ele não teve heterogêneo. Ele não estava nervoso. Alguém falou assim: você é o nosso treinador. Segue o jogo até domingo. Mas será que essa tranquilidade não atrapalha? Não, estou dizendo aquela questão de você que não chegou nele um negócio tipo assim, o torcedor estava esperando que ele fosse mandado embora depois da derrota por 2-0. O Guarani perdeu o jogo 2-0. Perdeu para o Novo Horizontino. Mas ele estava tranquilo, estava sereno. Então alguém chegou, eu acho. Só que tem aquela também, né, Marcondes? Assim, tá tudo certo, vamos seguir o jogo, vamos seguir trabalhando. Agora, não vai garantir até depois do Santos. Tanto é que ele falou, eu estou preparado para tudo. Depois, em linhas gerais, ele falou isso. Para tudo depois do jogo. Que era a torcida junto conosco. Para virar essas fases difíceis que o Guarani vem passando em alguns anos para cá. Certeza que alguém falou assim: tamo junto, professor. Pode ficar tranquilo. Só que tem aquela também, né? O cara não vai mandar o treinador... Muitas vezes não manda o treinador embora pós-jogo. Não manda. Manda no dia seguinte. Só que eu acho que no caso do Matheus Costa... O final dele, o jogo final dele é o Santos. Caso perca pro Santos em casa 2 derrotas seguidas com esse time que o Guarani contratou, acho que é o fim do técnico Matheus Costa. Até porque também tem a volta, né? A viagem da volta para Campinas. Não, então aí, muita coisa pode acontecer. Pesa muito assim pro dirigente, pesa muito. Aquela questão que nós conversamos aqui. Perdeu hoje o jogo. Houve uma evolução de partida em relação à estreia contra o Novo Horizontino. Apesar da derrota de hoje, em relação ao Primavera. O time jogou melhor hoje. Vocês estão de acordo? Para você mandar embora um treinador, você tem que analisar qual a expectativa, se o time vai crescer, com expectativa de crescimento, ou será estacionado, não vê nenhuma expectativa, ou piora na competição. E essa situação você apresenta no jogo de hoje. Hoje eu vi um time diferente em relação a sábado. Bom, hoje, o desempenho. Houve um problema com o Luca, que foi expulso e está na conta dele a derrota, tanto é que eu dei nota 0 para ele. Pro Matheus eu dou nota 5. Um pouquinho abaixo do Kaique e do Guilherme Parede. Então é isso. Se é para mandar embora, manda embora na volta, já que eu falei aqui no carro. Para ganhar dias, para chegar um treinador diferente amanhã, já vem preparando para ganhar tempo. O tempo de preparação já é maior. Não adianta você falar o seguinte, ou aquela conversa, vai no carro e fala assim, Matheus, a conversa é a seguinte, a tua chance, o teu jogo é domingo. Se você ganhar, você fica. Se você perder, você vai embora. Fechou? Você vai para a coletiva e fala pro Pedulino, lá do futebol interior, que você tá fora. É isto. Essa situação, simples. Na tua opinião, colocar o jogo contra o Santos como um ponto decisivo na continuidade do Matheus Costa, não chega a ser um pouco... Cruel? Não coerente? Claro que não. O futebol não tem coerência. Para algumas decisões não tem. Você acha que um dirigente, de forma genérica... O que eu quero te dizer com isso? Qual é a linha de raciocínio? Tu tá enfrentando ali o Primavera, que é estreante da competição. Nunca teve experiência com o Campeonato Paulista. O time
estava ganhando até ali os acréscimos do segundo tempo. Mas como estava ganhando? Mas como estava ganhando? Aos trancos e barrancos. Então, mas meio gol é vitória. Não, esse é um ponto. Não, mas tá bom. Meio gol é vitória. Nenhum time competente mesmo ganhando de 1-0 é campeão, deixou escapar a vitória nos acréscimos. Literalmente no minuto final do jogo. Nos 51 minutos do segundo tempo. Vem e enfrenta um Novo Horizontino, que vem de uma derrota de virada contra o Santos. Querendo ou não, o Novo Horizontino é muito mais time do que o Primavera. Correto? E mais time que o Guarani. Não sei. Que isso, Daniel? Não sei. Você tá de brincadeira. Não sei. Não, você não vai comer pizza do Natal hoje, não. Sabe por quê? Não, para. Não, pera lá. Pelo amor de Deus. Guarani, respeito, tu mesmo falou, Guarani jogou de igual para igual com o Novo Horizontino. Eu falei e ele também falou. Então, os números não dá pra dizer, eu não posso dizer que o Novo Horizontino é maior time que o Guarani se o Guarani fez um jogo de igual para igual. Eu não falei que era melhor. Isso lembrando fora de casa. Eu tô falando pra você. Falou sim. Peraí, só um minutinho. Eu falei que o Novo Horizontino é um time mais arrumado que o Guarani. É melhor que o Guarani, isso eu falei. Isso com certeza. Mas melhor no jogo de hoje. Até os 30. Até os 30. Tanto é que a falta do então, Lucas fez muita diferença. Nós vimos o mesmo jogo hoje. Assim também como o Guarani é muito mais time que o Primavera, mas nem por isso deixou de empatar dentro de casa. É mais time que o Primavera, mas não tá tão arrumado taticamente em relação ao Primavera. Mas aí o que eu quero te falar com a linha do raciocínio é que o Primavera era de certeza que o Guarani era favorito. Contra o Novo Horizontino, podemos cogitar que seria um jogo equilibrado, mas contra o Santos é quase 90% de derrota na certa. Entendeu? Então, assim, colocar ele num parâmetro no jogo contra o Santos não seria, digamos assim, porque já é certo que é muito difícil o Guarani vencer o Santos, sejamos realistas. Não sei, o jogo não começou ainda. Não. O Santos é favorito. Não, Marcondes, se tu quer falar comigo do Novo Horizontino, eu não posso falar do Santos. Não, tudo bem, você pode falar, mas é uma opinião minha. Não tem como o Guarani vencer o Santos. Não sei. Não tem. Mas você garante? Você tem bola de cristal? Não tem. Você tem bola de cristal? Não, vamos ser coerentes. Não tem chance. Não sei, é bola, é jogo. Não sei não. Tem chance. Jogo. O time do Santos é infinitas vezes melhor que o Guarani. Só que o. Tá entendendo? Só que o jogo é jogado. O jogo é jogado. Sim, o jogo é jogado. Não, mas vamos lá. Agora, se você me perguntar qual é a chance... Concordamos que se o Guarani vencer do Santos é uma zebra? É uma zebra. Concordamos? Concordamos. Então, quando você concorda que o Guarani venceu o Santos é uma zebra, tu concorda que o Santos é superior ao Guarani. Então, o Santos é superior ao Guarani, sim, mas ele não é favorito, cacete. Porra, mas é quase 90% de certeza que o Guarani não vence o Santos. Você tem certeza? Posso no máximo empatar. Então eu não vou vir nem trabalhar. Tô te falando. Tu sabe disso, eu sei disso, Pedro Lino sabe disso, Bolacha sabe disso, torcedor bugrino sabe disso. Não sei. Se a gente pegar com parâmetro contra o Primavera e contra o Novo Horizontino, é muito difícil. Hoje, então. É muito difícil. Mas é isso que é o ponto que eu tô te falando. Então é mais fácil tu demitir ele agora numa derrota contra o Novo Horizontino do que pegar ele como um argumento numa derrota contra o Santos, que é quase certo essa derrota, como argumento para desligar o técnico. Teve uma vez que eu fui num jogo... Então, olhar como no teu... Rapidinho, Pedrino. Então, se pegar pela tua linha de raciocínio e dizer assim, olha, o Matheus, se tu não vencer o Santos, tu tá fora. Porra, é claro que é difícil ele vencer o Santos. Não sei, não, mas aí agora. É o seguinte... Porque é aquilo que tu tava... Entra naquele quesito que tu tava falando, que agora, aí, demitindo hoje, o Guarani tem um tempo para se programar para o jogo contra o Santos. Ok, nós somos profissionais, não somos? Sim. A gente se prepara para fazer o jogo, se prepara? Sim. A sua preparação para o jogo, Guarani e Santos, ela é igual à preparação do jogo Guarani e Primavera? São diferentes. Então tá. A resposta foi dada. Obrigado. Vamos a semana é diferente, irmão. Teve um jogo é igual você se preparar para um jogo de campeonato normal e se preparar para o derby. É a mesma coisa um jogo contra o derby. Não. O derby é derby. Então eu sei, mas a preparação é diferente. Então quando você enfrenta um time grande, a tua preparação é diferente, meu irmão. Sim. É isso que eu quero dizer. É nessa tese que eu tô defendendo. Eu tô com uma fome já, Daniel, você não faz Placar ideia. Futebol Interior Rivalo, Daniel. Pelo Campeonato Capixaba, o Rio Branco empatou com o Serra em 0-0. Pelo Campeonato Cearense, o Horizonte venceu o Maracanã por 2-1. Pelo Campeonato Baiano, o Vitória empatou com o Jacuipense em 0-0. Pelo Campeonato Mato Grossense, o Misto vai vencendo Chapada por 2-0 fora de casa. Pelo Campeonato Paranaense, o Curitiba vai vencendo o Maringá por 1-0. Pelo Campeonato Pernambucano, a Academia Vitória vai empatando com o Jaguari em 1-1. Pelo Campeonato Capixaba também,
A Desportiva Ferroviária vai perdendo para o Rio Branco de Vendas Novas por 1-0. E pelo Campeonato Paulista, o Capivariano vai empatando com a Portuguesa em 0-0. Esse jogo está aos 20 minutos do primeiro tempo. Lembrando que o placar Futebol Interior agora é placar Futebol Interior Rivalo. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio conjunto da história do futebol brasileiro. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Vai precisar? Mano, até o torcedor bugrino tá falando aqui no chat. Eu acho que o Guarani será goleado. A não ser, segundo o Marcondes, que não. Só pra completar, Daniel, teve uma vez que eu fui num jogo, inclusive eu tava trabalhando aqui na transmissão do Futebol Interior. Foi Corinthians e Ponte Preta na Neoquímica Arena. O Corinthians era o super favorito, a Ponte Preta venceu por 1-0 e o Corsato veio brincar na transmissão. Eu acho que o jogo é jogado e 90% de chances do Santos vencer, só que o Guarani tem que trabalhar nessas 10% e tentar vencer para começar com a primeira vitória no Paulistão, né? Eu vou de cenário, eu vou de retrospecto, eu acho muito difícil. O Guarani, que vem de uma derrota, vem de um empate na estreia. Ele é estatístico. Vem fora da estreia. Eu sou pé no chão. Vem um empate, vem no empate na estreia. Tem uma derrota de 2-0 fora de casa. Não tem como, estruturalmente e psicologicamente, o Guarani está bem para o jogo contra o Santos no domingo para conseguir uma vitória. É a minha opinião. Bem, vamos para mais uma etapa aqui, mais um quadro da nossa reta final de transmissão. O comentário final hoje com Pedro Lino e Roberto Marcondes. Comentário final, você sabe, esse trecho vai ficar disponível para você no YouTube, para quem quiser ver depois, caminhar e debater. Fique à vontade, aqui tem uma democracia. Às vezes dá vontade de dar tapa um no outro aqui, mas a gente respeita a opinião um do outro. Rafael... Agora, o comentário final. Daniel Farias, Roberto Marcondes. Bom, fim de papo no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Vitória da equipe do Novo Horizontino no placar de 2-0 contra a equipe do Guarani. E está no ar o nosso comentário final hoje com Roberto Marcondes. Primeiro, deixar claro que o resultado de 2-0 para a equipe do Novo Horizontino teve a construção de um resultado mediante uma falha gritante do Guarani, que foi a expulsão do Luca aos 30 minutos do primeiro tempo. O Guarani até aos 30 estava equilibrado com o jogo, jogando com uma diferença muito pequena para o adversário. Com a expulsão, o time teve uma instabilidade emocional muito grande e também com um jogador a menos enfrentando uma equipe arrumada taticamente e melhor que a equipe do Guarani. Fato! Então você não pode questionar a vitória da equipe do Novo Horizontino. Você não pode questionar. A vitória é construída nos 2-0 com os gols do Robson e do Juninho. Você pode questionar por que o Guarani perdeu. Ele perdeu o jogo em razão da expulsão do Luca. Mas a expulsão do Luca, de uma bobagem gigantesca, que ele agrediu o jogador Dantas do Novo Horizontino, foi provocado e o VAR pegou e mandou o árbitro apresentar o cartão vermelho, né? Pela experiência do Luca, jamais ele poderia ter entrado nessa parada. O Dantas, ele entrou na mente do Luca. Inadmissível isso. Afetou diretamente com o resultado. Grande culpado pela derrota bugrina. Em termos de entrega de melhora em relação ao primeiro jogo, do empate, eu achei que houve uma melhora taticamente. Só que o Guarani tem um problema muito grave nesse princípio de competição. Ele não consegue encontrar uma formação que incomode o adversário. Foi muito claro no jogo contra o Novo Horizontino. Trabalhou com parede, só que não tinha ninguém para encostar com parede. Fazia um 2, o Maranhão, o próprio Luca. E o 10 do Guarani é um 10 que não se apresenta para o jogo. É uma deficiência gigante em relação a isso. Não estou falando que ele é mau jogador, mas ele não passa como um 10 que tem que trabalhar o jogo. Essa é a questão. Então, 2-0 complica a vida como? Complica a vida porque tem um Santos no domingo, que vem voando para Campinas.
que é um time muito melhor que a equipe do Guarani. E mesmo jogando no Brinco de Ouro, ele é favorito, ele, Santos. Mas isso não significa que já ganhou o jogo, porque o jogo é jogado. E sobre o técnico Matheus Costa, esperar as próximas horas o que irá acontecer com ele. Repito, não deveria mexer no treinador para o jogo contra o Santos. Esperar pelo menos até domingo. Essa é a minha opinião. O próximo compromisso do Guarani é contra o Santos no próximo domingo, às 8h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro, fechando a terceira rodada do Campeonato Paulista. E é claro que você vai acompanhar com a cobertura dos canais Futebol Interior. Comentário final. Rende público no estádio Jorjão. É contigo, Pedro Lino. Público e renda no estádio Jorge Ismael de Biase. Público total 1.614 para uma renda de R$ 26.850. Um público baixo, né? Para uma terça-feira também, um horário é complicado, né? Baixo. Nunca tivemos um público bom lá em Novo Horizonte. Não então acabou. Não passa de 4 então mil. Então não é baixo, é a média. É a média de lá, né? Ué. 1.614 espectadores para R$ 26.850 de renda, não é isso? Perfeito. Bom, galera, vamos chegando a mais uma etapa de conclusão aqui da nossa jornada esportiva. Vem aí a nossa ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Fim de jogo entre Guarani e Novo Horizontino. Guarani conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista, na sua segunda participação, na segunda rodada do Campeonato Paulista. Perde no placar de 2-0 para a equipe do Novo Horizontino, com gols marcados aos 36 minutos do primeiro tempo por Robson, camisa número 11 da equipe do Novo Horizontino, e Juninho aos 25 minutos da segunda etapa, fechando aí o placar de 2-0. A equipe do Guarani veio a campo com a onzena titular, comandada pelo arqueiro Kaique França, número 3, Rafael, com 5, Rafael Donato, com a braçadeira de capitão, com a 4, Jonathan Costa, com a meia dúzia, o Emerson, com a 15, o William Farias, com a 8, o Natan Melo, com a 10 veio o Diego Torres, com a 7, Guilherme Parede, com a 11, o Mirandinha, com a 9, o Luca, que foi expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. Entrou em campo como opção do técnico Matheus Costa, o camisa 19, Maranhão, com a 17, o Dentinho. Teve a estreia do Ralf com a 14, Renan Castro com a 16 e Guilherme Cachoeira com a 23, entrando no lugar de Guilherme Parede, que na opinião aqui de nós da transmissão, como o melhor jogador da equipe do Guarani em campo, disparado ali o Guilherme Parede. Público e renda no estádio Jorjão foi de 1.614 espectadores para uma renda de R$ 26.850. O próximo compromisso do Guarani é pela terceira rodada do Campeonato Paulista contra a equipe do Santos, no próximo domingo, 18 de janeiro, às 8h30 da noite, com a cobertura dos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Bom, galera, fim de papo em mais uma jornada esportiva. Desde já, agradecendo a sua audiência e a sua preferência. Vou me despedindo aqui do grande repórter Pedro Lino. Muito obrigado, Pedro. Foi uma honra dividir o microfone Futebol Interior com você. Um grande abraço, Daniel. Um grande abraço, Marcondão, Eduardo Bolacha, aos amigos que estão até agora na transmissão de Novo Horizontino 2, Guarani 0. Me despeço de vocês hoje. No domingo estaremos de volta a partir das 7h30 da noite com Santos e Guarani. Guarani e Santos. Um grande abraço para vocês, boa semana, valeu. Lembrando que amanhã tem Velo Clube Ponte Preta e Velo Clube às 8 horas da noite com toda a galera da Ponte Preta aqui no Portal Futebol Interior. Valeu.
Muito obrigado, Pedro Lino. Muito obrigado também, Roberto Marcondes. Uma excelente apresentação e um comentário sempre cirúrgico e preciso. Um abraço, Daniel. Até domingo. Até domingo, se Deus quiser. Muito obrigado, Eduardo Bolacha, pela sonoplastia e dedicação aí de sempre. Agradecendo também a toda a diretoria dos canais Futebol Interior. Vou me despedindo agradecendo aos nossos patrocinadores e também a todos vocês que nos acompanharam até aqui nessa grande jornada pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2026. Só reiterando, amanhã, às 9 horas da noite, tem Ponte Preta e Velo Clube com os irmãos Cossato, Israel Moreira e também Frank Francisco. Às 8 horas já tem pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior. Nos vemos no próximo domingo, se Papai do Céu assim permitir. Por hoje é só. Piriri, pororó. Tchau, galera. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Futebol Interior. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.